Beleza, vamos orar? Vamos lá. Ó Deus, muito obrigado por estarmos mais uma vez reunidos online, mas reunidos para aprender mais sobre a família, que é projeto do Senhor, os preceitos do Senhor sobre a nossa vida como família, principalmente desses jovens que estão se preparando para formarem o casamento, o matrimônio, e que o Senhor possa dar a eles todas as condições financeiras, físicas, emocionais, espirituais, para que possam construir a família firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Cuida de cada um desses noivos e que eles experimentem, ó Deus, a presença do Senhor com eles, confirmando a tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos dar início, nós vamos, eu já vou compartilhar a minha tela aqui, para vocês verem o arquivo. Então, vamos lá, compartilhar. Eu vou colocar em modo de apresentação aqui. Cadê? Aí. Muito bem, estão vendo aí, né? Imagino que estejam vendo. O nosso assunto de hoje é esse, criando filhos para a glória de Deus, tá? A ideia que nós vamos trabalhar é esse assunto da criação de filhos. Curso de Noivos da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul, 2023. Alguns aspectos aqui, se eu não me engano, eu separei 6 aspectos para falar com vocês sobre a questão da educação de filhos. Eu acredito que vai ser até uma aula rápida, depende, né? Tem assuntos mais delicados que, se cada um quiser falar, e faz isso, tá? Se você quiser falar, perguntar alguma coisa assim, dá um sinal aí, ou abre o microfone, né? Fica à vontade para abrir o seu microfone e fazer perguntas, me interromper, ou contribuir com ideias que você tenha, ilustrações, ideias, fica à vontade aí para a gente conversar. Quem vai ver a gravação não tem esse privilégio, mas vocês que estão aqui ao vivo, vocês têm, né? O melhor seria se pudéssemos estar fisicamente juntos, aí é melhor ainda, né? Olhando olho no olho, fica mais fácil. Mas como não é possível, vocês fiquem à vontade para me interromper. Eu sei que tem o recurso de levantar a mãozinha, mas nem sempre eu consigo ver. Eu sou meio leigo nesses programas, tá? Então, se você levantou a mãozinha para falar e eu não vi, pode abrir o microfone e me interromper, fica à vontade aí, tá? Então, ó, nosso assunto é sobre educação de filhos. O Ricardo, eu não sei se ele já deu, mas se não deu, está programado para dar uma aula sobre planejamento familiar, onde se planeja todo o casamento, né? Desde a cerimônia, a lua de mel, também a ideia de filhos. Então, filho precisa ser planejado também, tá? É importante que se planejem filhos. Claro, tem casais hoje em dia que pensam em não ter filhos. É uma decisão de cada um. O que tem acontecido muitas vezes é que as pessoas elas estão demorando mais para ter filhos. E isso pode ser um pouco arriscado. Se o casal quer ter filhos, ele precisa pensar em planejar e ter o mais breve possível. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, para o homem pode ser mais fácil, mas para a mulher, há muitas mudanças no corpo da mulher. Vai ficando mais arriscado para a mulher e até mesmo para o filho. Às vezes tem filhos que vêm com alguns problemas por conta da idade avançada ou mais avançada da mulher ficar grávida. É verdade que hoje a medicina evoluiu demais, né, nessa questão da obstetrícia. Hoje você tem vários recursos, há um acompanhamento muito bom, mas ainda assim é uma gravidez mais arriscada. Vamos lembrar que uma gravidez para a mulher envolve muitas mudanças do seu organismo, né? Mexe muito, altera muito hormônios, altera muito pressão, tem uma série de fatores ali. Também vocês vão ter, se já não tiveram também, que eu não lembro se sou eu, o Ricardo, ou se a gente vai passar o pastor Davi para dar, são poucas aulas que estão faltando, tá? Deve ser em torno de 3 ou 4, eu imagino. Eu vou ver com o Ricardo depois quais aulas que nós já demos, para que a gente possa planejar e passar para vocês, né? Mas, por exemplo, nós vamos falar sobre a saúde do casal, saúde da família.
E há, inclusive, exames para se fazer, que vocês, como noivos, deveriam fazer, tá? Antes de casar, até para saber se podem ter filhos. É justo que o seu futuro cônjuge, né, tanto o marido ou a mulher, saiba das dificuldades. Se você tem alguma dificuldade para engravidar e você quer ter filho, é importante que você saiba que o seu noivo ou a sua noiva tem problemas de saúde e que precisa de um tratamento específico, ou que, quem sabe, segundo um laudo médico, não tem nem condições de ter. A medicina não diz tudo, né? Quem é dono da vida, quem dá a vida, quem tira a vida é Deus. Mesmo quando não há possibilidade alguma, Deus pode dar filhos. Há provas diversas na Bíblia, e não só na Bíblia, mas na história da humanidade, né? De quantas vezes pessoas que não tinham condições de ter filhos, né? Pessoas que eram estéreis, conseguiram ter filhos. Então, isso não é totalmente determinante, mas é importante que vocês façam exames para saber quais problemas de saúde vocês têm. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Nosso assunto hoje é a questão da educação de filhos, do planejar filhos, tá? Não é tanto planejamento de filhos, você vai ter uma aula, se já não teve uma aula específica sobre planejamento familiar, mas entenda que filho, ele é herança do Senhor, ele é presente do Senhor. O que tem acontecido muito nos nossos dias, isso é nítido, nós temos notado, percebido muito isso, é que as pessoas estão deixando de ter filhos para ter, por exemplo, animais, ter pets, né? Cachorro, gato, coisa assim. Tá, tudo bem, é uma decisão de cada um, mas eu lamento, na verdade, porque Deus não nos criou para criar bichos de uma forma muito íntima com a gente, tá? Eu gosto muito de animais, eu não tenho porque eu resolvi ter filhos, e ter filho e animal junto é um negócio meio complicado, né? Eles amam também animais, gostariam de ter, mas a gente mora em apartamento, eu não tenho condições familiares de planejamento da minha família para ter filhos e cachorro, por exemplo, ao mesmo tempo. Principalmente cachorro dá mais trabalho, gato é um pouco mais simples, né? Agora, se você tem uma casa térrea, se você tem um espaço, se você tem um filho só, tem uma série de questões que vão ser consideradas aí, tá? Agora, eu particularmente lamento porque eu acho que há uma inversão de valores. As pessoas estão deixando de ter filhos, que é a herança do Senhor, para valorizar demais os animais. Animais são importantes, são criação de Deus, mas não são a imagem e semelhança de Deus, tá? Não são herança do Senhor, como diz o Salmo 127. Aliás, o Salmo 127 diz que não só é herança do Senhor os filhos, como ele é feliz o homem, né? Feliz o pai e a mãe, que enche deles a sua aljava, é como flechas, né? Ou seja, quanto mais você tem, mais feliz você vai ser. E eu posso dizer isso para vocês, né? Nós temos 3 filhos em casa e são bênção na nossa vida, dão trabalho, muito trabalho. Aliás, eu tenho as 3 gerações aqui, né? Eu tenho jovem, adolescente e criança. É uma trabalheira lidar com filhos de uma forma, cada um de uma forma diferente, né? Mas filho é sempre bênção porque é presente de Deus e é para também, né? Para perpetuar a raça humana aí, né? É importante demais ter filhos. Há uma outra questão que eu não vou falar aqui, porque na aula de planejamento seria o foco, o quanto filhos eles devem, nós queremos ou devemos querer ter filhos, para quê? Com o propósito de povoar o mundo com bênção. É a visão dos puritanos, né? Os puritanos queriam ter vários filhos, por quê? A ideia é, eu preciso encher o mundo com a glória de Deus, com pessoas comprometidas com a glória de Deus, com pessoas sérias, então eu vou ter filhos, eu vou educar bem meus filhos para que eles possam impactar o mundo com a verdade de Deus. Essa é a estratégia que tem dado muito certo hoje com os muçulmanos. Os muçulmanos têm muitos filhos, eles estão enchendo de gente do islamismo por causa disso. E nós, cristãos, estamos tendo somente um, dois ou três, ou às vezes nenhum. Né? E esse é um grande problema que nós vamos ter para o futuro, porque há, de alguma forma, uma desobediência a Deus, tá? Eu não estou dizendo que o casal que não quer ter filhos, ele estaria em desobediência a Deus, mas com certeza ele não vai ter as bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que têm filhos, tá? E, de repente, aquele que tem problemas para ter filhos, você tem a opção da adoção, que é algo sensacional, né? Nós somos filhos de Deus por adoção. Então, não faz sentido você não concordar com a adoção. A adoção é algo, né, do próprio Deus para conosco. Ele nos adotou. O único filho dele é Cristo. E nós somos em Cristo adotados
por Deus Pai. Tá? Então, esse princípio, esse propósito, ele é muito válido e muito importante. Claro que aí é uma outra questão, né? Dependendo da idade da pessoa que foi adotada, quanto mais. Isso acontece muito com animais, né? Depende se você quer adotar um animal adulto, você pode ter alguns problemas, né? Por quê? Porque ele já tem vícios, ele não foi educado lá de bebezinho. Então, né? Existem questões de temperamento, de gênio dos próprios pais que vêm da genética, né? Mas tudo isso é muito importante. Alguém está querendo falar? Fica à vontade. Oi? Eu ouvi um som aí, alguém quer falar? Não? Então, vou seguir aqui. Posso seguir, então? Bom, já introduzi tempo demais. Vamos aqui por aquilo que eu preparei aqui, tá? Os filhos são, então, aliança, ou são filhos da aliança, tá? São filhos de um compromisso que Deus faz não só com o casal, Deus faz com o casal e com seus filhos. Deus está comprometido com a família, não só com o casal, não só com o homem ou só com a mulher, mas também com os filhos. E aí nós temos um exemplo bíblico disso, que está lá em Gênesis 17, verso 7. Se você estiver com Bíblia aí, por favor, acompanhe, né? Gênesis 17, 7, vai colocar para nós aqui esse princípio importante. Olha só o que Deus diz a Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e o da tua descendência. Deus não quer ser apenas o nosso Deus, Deus quer ser o Deus também dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos. Deus quer abençoar toda a nossa geração. Tá? Claro que isso envolve outros fatores que nós vamos lidar aqui na nossa aula, mas a proposta de Deus para a família não é apenas a bênção para o casal, mas a bênção estendida para a geração desse casal, tá? Eu vou seguir, mas fique à vontade para me interromper ou falar o que quiserem aí. Daí, a importância aqui em Gênesis 17 era o sinal da aliança, que era a circuncisão, que a partir do Novo Testamento, ela é transformada, os símbolos da aliança do Antigo Testamento, que era a Páscoa, se transforma em ceia no Novo Testamento, né, por ordem de Cristo, e a circuncisão se transforma em batismo. São as únicas ordens que Deus diz que nós deveríamos, quando nos reunimos, lembrar da sua morte, não é? Ceando, ou seja, não mais precisa daquela Páscoa com todos aqueles detalhes da saída do Egito, e a questão não da circuncisão. Jesus enfatizou o batismo como um símbolo do pacto, símbolo de união com Deus. E a igreja primitiva, ela compreendeu isso. Pedro, quando vai falar e batizar 3.000 pessoas lá no Pentecostes, ele cita Gênesis 17. Aí lá em Atos 15, há um concílio de Jerusalém, onde eles vão determinar que os gentios, aqueles que não eram judeus, não precisariam passar pela circuncisão, mas precisariam ser batizados pela ordem de Cristo. Ou seja, o batismo ele toma lugar da circuncisão do Antigo Testamento, tá? Porque a circuncisão se cumpriu naquilo que Jesus já fez. Então, olha só, vamos abrir aí agora em Atos 2, 38 a 39, só para demonstrar aí o que eu acabei de falar, né? Atos 2, de 38 a 39. E nos diz o seguinte, vamos lá. Atos 2, 38 a 39. Daqui a pouco eu vou pedir para alguém ler os textos aí para mim também, tá? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Vejam que ele não está falando seja circuncidado, tá? Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa e para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele faz uma citação de Gênesis 17, verso 7. Tá? A promessa é para nós e para os nossos filhos e para tantos outros que virão, né? Conforme a crença e conforme a fé. Então, a importância do batismo ela aponta para quê? Ela aponta para um compromisso que os pais fazem, entendendo que o filho é presente do Senhor, ele pertence ao Senhor, e como tal, eu me comprometo a educá-lo bem para a glória de Deus.
Eles são filhos da aliança. Então, nós não batizamos crianças na nossa igreja, né? Passa uma criança na rua, pode vir aqui ser batizado. Não, nós batizamos filhos de crentes, ok? Esse é o ponto importante a se considerar aí, a importância do batismo. Igrejas saudáveis não só precisam batizar seus filhos, deixa eu tirar aqui, deixa eu diminuir minha tela, pronto. Igrejas saudáveis não precisam apenas batizar os filhos, é necessário evangelizar os filhos, tá? Os filhos, não é porque nascem num contexto evangélico, eles não precisam do evangelho. Não, nós precisamos do evangelho todo dia. Nossos filhos precisam ser confrontados com o evangelho todo dia. Isso é importantíssimo, ok? Então, eu sempre devo evangelizar os meus filhos. Eu sempre devo beber, viver do evangelho. Mesmo os crentes devem viver todo dia do evangelho. Isso é algo muito importante a se considerar. E como é que eu faço isso? Criando um ambiente saudável, tanto na igreja quanto dentro de casa, um ambiente agradável, cheio de amor, cheio dos valores de Deus, da prática cristã, bíblica, não é? Uma cultura com valores cristãos, não uma cultura de acordo com os princípios do mundo, não, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios cristãos. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Filhos são filhos da aliança. São filhos de um pacto, de uma promessa que Deus tem, não só para nós, mas também para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos e assim por diante, ok? Esse é um primeiro ponto. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, senão eu já vou passar para o segundo ponto. Também qualquer uma dificuldade que vocês tiverem aí que eu não consegui ouvi-los ou ver, manda no grupo aqui de noivos, que eu estou com o celular aqui na tela, o WhatsApp vai me avisar que está acontecendo algum problema aí, né? Então vamos lá, para o segundo ponto. Já que vocês não querem falar nada, então vamos seguindo. O texto da palavra de Deus, nós vamos ler Provérbios agora, tá? Ele diz que a gente precisa ensinar a criança no caminho em que ela deva andar, né? Que é Provérbios 22, 6. Então vamos abrir lá, Provérbios 22. Bom, não preciso, eu já acabei de falar, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando se tornar velho, quando for jovem ou velho, ele não se desviará dele, tá? Existem algumas questões aí importantes que é necessário considerar esse versículo. Um primeiro detalhe desse texto é que no hebraico a palavrinha ensinar, ela tem a ver com nutrir, alimentar. A ideia, então, é que você tem que alimentar o seu filho com a palavra de Deus. Eu podia ter citado um texto aqui, que, aliás, vamos abrir nesse texto, eu acabei falhando. Esse texto era importantíssimo de ser tratado com vocês e eu não peguei esse texto, tá? E nós vamos abrir em Deuteronômio 6. Então, abra aí a sua Bíblia em Deuteronômio 6 e faz o seguinte, ó, alguém vai ler para mim aí o texto, para eu saber se vocês estão me ouvindo direito. Alguém vai abrir o microfone e ler o texto. Deuteronômio 6, de 5 a 9. Por favor, alguém leia Deuteronômio 6, de 5 a 9. Enquanto isso, eu tomo uma água aqui e eu vejo se vocês estão prestando atenção, estão ouvindo o que eu estou dizendo. Amará, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Muito bem, muito obrigado, aí, Natália. Olha só, o que o texto mostra para a gente, né? Esse é um dos textos mais importantes do povo de Deus, é conhecido como o Shema, ouve Israel, uma convocação de Deus para um assunto importante, né? E aí ele vai dizer algumas vezes, ele fala no verso 3, nós vemos a partir do verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, ele é o único Senhor. O que nós temos que fazer como pais? Amar ao Senhor em primeiro lugar, tá? Amar a Deus em primeiro lugar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força.
vocês vão casar, vocês devem dedicar amor um pelo outro como casal. Mas, em primeiro lugar, vocês devem amar a Deus acima de tudo. Tá? Amar a Deus acima de tudo. O que acontece muitas vezes com os casais é que nascem os filhos, passam a amar o filho mais do que o casal, mais do que o cônjuge, e passam a amar o filho mais do que a Deus. O filho se torna um ídolo. E esse é um grande problema. O filho não pode ser ídolo. O amor a Deus, o filho precisa ver que você ama a Deus acima de todas as coisas. Tá? Isso é muito relevante e saudável para o seu filho. E o que é interessante aqui, o texto diz que você tem que inculcar no seu filho o ensinamento da palavra. Inculcar, aqui o verbo inculcar no hebraico, traz a ideia de uma faca que precisa ser afiada. Eu vou afiar o meu filho, vou prepará-lo para a vida. Ele não vem pronto, ele precisa ser preparado, tá? Então, eu, como pai, fui escolhido por Deus para afiar pelo menos 3 facas aqui, né, em casa. A Samara, o Theo e o Gael. Tenho 3 pessoas que eu tenho que trabalhar no coraçãozinho deles até que, quando na fase adulta, eles mesmos possam tomar a dianteira, as decisões da vida deles, conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que eles foram preparados, foram afiados com a palavra de Deus. Essa a ideia, com o ensinamento da palavra, né? E o texto diz que nós devemos, em tudo o que fizermos, nas mãos, atar a palavra, na mente, na cabeça, no frontal, entre os olhos, ou seja, no nosso modo de pensar a palavra, e nos umbrais das portas, ou seja, toda a nossa casa deve refletir os valores de Deus. Tá? Então eu preciso alimentar meu filho. Alimentar com o quê? Com alimento físico? Sim, é verdade. Com questões emocionais, sociais? Sim, é verdade. Mas muito mais do que isso, com o alimento da palavra de Deus. Eles precisam crescer ouvindo a palavra, ouvindo os princípios, os valores de Deus para a vida deles, de uma forma prática para a vida deles, ok? Então, é necessário nutrir, alimentar os nossos filhos com a palavra, porque eles não vêm prontos, tá? Eles precisam de alimento. E o que o texto traz de ideia aí, nesse mesmo verbo, ensina, ensinar a criança, nutrir a criança, é, na verdade, de acordo com a sua idade. Ou seja, eu vou tratar de um bebezinho como um bebezinho. Então, quando eu for falar para um bebê, eu falo de um jeito. Quando eu falar com uma criança, eu falo de um jeito que a criança entenda. Quando eu falar com um adolescente, eu trato de uma forma que o adolescente entende, que o jovem entende, que o adulto entende. É de acordo com a sua idade, de acordo com a sua capacidade de entendimento. Ok? Essa é a ideia que está contida aí no verbo ensinar na língua em que foi escrito aqui no hebraico, tá? É algo importante, por quê? Porque eu vejo muitos pais hoje em dia tratando o adolescente como criança. Ah, porque sempre é o meu filhinho, minha filhinha e não sei o quê. Tá, tudo bem, pode ser carinhoso e tudo mais. Mas aprenda a colocar no seu filho responsabilidades. Conforme vão passando os anos, mesmo criança, ele precisa ter algumas responsabilidades. Ele precisa entender que o que ele fizer vai ter consequência, tá? É necessário você mostrar isso para ele. Então, trate o seu filho de acordo com a faixa etária. Não trate criança como jovem. Aliás, tem muita gente agindo assim. Tem um monte de menininha, por exemplo, se vestindo, menina muito nova, né? 8 anos, 7 anos, 6 anos, vestida como moça, como mulher, né? E até muito sensual, por sinal. Isso é um perigo, isso é uma tragédia, tá? Criança precisa brincar com brinquedos, criança tem que ter a pureza da criança. Tá? Então, tome esse cuidado, né, do linguajar, né? Tudo aquilo que você ouve, assiste na TV, tudo aquilo que você ouve de canção, de palavreados, né? De repente você passa isso para o seu filho, vai ser uma tragédia. Seu filho precisa ser tratado na pureza, na santidade do lar, né? Com todo cuidado, tá? A mesma coisa, adolescente não é mais criança, então não trate o adolescente como criança, não trate jovem como criança, porque é uma tragédia hoje do nosso tempo, né? Que é adolescentes de 40, 50, 60 anos. Eu conheço vários, tá? De gente que não dá nada na vida, que não sai do lugar, que é um tremendo adolescente e já tem mais de 40 anos. Tá? Por quê? Porque os pais cometeram vários erros na nutrição, no ensinar o filho conforme a faixa etária
que ele precisava, ok? Então, ó, nutre o seu filho, alimente, ensine o seu filho de acordo com a idade que ele tem. Aqui é importante que se diga Provérbios, nós estamos em Provérbios 22:6, tá? Ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele. Alguns cometem o seguinte erro de achar que esse texto é uma promessa que Deus está dando. E, de repente, você pode se frustrar. Porque você fala assim, poxa, Deus é mentiroso, ele não cumpriu o que prometeu. Ele prometeu que se eu fizesse tal coisa, se eu ensinasse o meu filho na palavra, levasse para a igreja, ele não ia se desviar. Mas meu filho se desviou. Na verdade, isso não é promessa. Aliás, Provérbios não é um livro de promessa, é um livro de sabedoria, de princípios que devem. A palavra Provérbios vem do hebraico machal, que é governar, princípios que devem governar a nossa vida. Ou seja, o texto está indicando como os pais devem proceder, quais os princípios na educação do filho. Se você agir dessa forma, muito provavelmente vai dar certo. Se o seu filho vai se desviar ou não, essa é uma outra história, porque a salvação não pertence a nós pais. A salvação é única e exclusivamente de Deus, ela é individual, tá? Não é porque é filho de crente vai ser crente da mesma forma. A salvação é individual e depende da graça de Deus agir, ok? Mas há uma responsabilidade nossa, então não entenda que é promessa. Isso não é promessa, é uma literatura de sabedoria. Haja dessa forma. É o que Deus espera de você, que você venha agir dessa maneira, tá? Então, ó, não depende do nosso desempenho, mas sim da graça de Deus. Não ache que, porque eu sou um excelente pai, porque eu sou um pai maravilhoso, porque eu criei os meus filhos do caminho do Senhor e tudo mais. Não, não coloque o seu eu na frente, né? Eu falei ontem lá, quando Pedro colocava o ego dele na frente, deixava de olhar para Jesus, era um desastre a vida dele. Tá? Não, não é assim. Dependa da graça de Deus, isso é importante. A educação de filhos precisa estar centrada no Evangelho de Cristo e a dependência total da graça de Deus. Se os meus filhos não desviarem, não é porque eu fui excelente pai, é porque Deus foi gracioso para aplicar a graça no coração deles. Tá? Deus me usou como pai, sim, mas Deus derramou a graça no coração deles. De nada adiantaria se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Né? Salmo 127, que fala dos filhos como herança do Senhor. Ok? Então, dependa sempre da graça de Deus, mas ensine, faça a sua responsabilidade, né? Soberania de Deus e responsabilidade humana caminham juntas, não são coisas desconexas e contrárias. Elas se unem, elas são como uma música em harmonia, as duas melodias se juntando ali, formando algo melódico ou harmônico, né? Então, ensine a criança no caminho que deve andar, ok? Alguma questão que alguém queira falar, fique à vontade, senão eu passo para o terceiro ponto aqui. Deixa um tempo aí para alguém que quiser falar, fique à vontade. Ninguém? Pastor, Pode falar. você falou quando a pessoa se desvia. Como que a gente lida com isso na família no geral, assim? Como a gente lida com filhos desviados? É, Tá, uma dica muito interessante que eu aprendi com o doutor Valdeci, eu tive o privilégio de fazer aula com ele no mestrado em aconselhamento bíblico. Ele é doutor em aconselhamento bíblico, tá? E ele tem algumas palestras, alguns materiais que ele trabalha da seguinte forma: se o seu filho se desviar, a maneira melhor que você tem para impactar o coração do seu filho é demonstrar a ele que você ama a Deus acima de todas as coisas. Que o seu filho não é um ídolo para você se desesperar. Meu filho se desviou do caminho do Senhor, acabou minha vida. Tem pais que agem assim. Acabou minha vida, entram em depressão, né? E param até de crer em Deus. Não. É o contrário. É aí que você tem que se alegrar mais em Cristo, buscar mais a Deus. E o seu filho tem que ver que a sua fé é inabalável, que a sua alegria em Jesus é inabalável e é contagiante. E ele contou, inclusive, alguns testemunhos que eu já ouvi também de fora, pessoas de fora, até mesmo com filhos que eram homossexuais, que eram problemáticos em diversas áreas, né? E que se converteram justamente por quê? Porque viram a fé inabalável dos seus pais.
viram quanto os pais amavam a Deus, né, ou amam a Deus, e se alegravam em Deus. Alegria contagiante, a alegria do Senhor é a nossa força, né? A gente tem que estar sempre firme, confiante no Senhor. Por quê? Porque a salvação não depende dos nossos filhos, não depende de quem quer ou de quem corre, não depende dele aceitar ou não, depende de Deus agir com misericórdia. Então eu oro mais, eu clamo mais, eu me alegro mais no Senhor, eu prego mais, porque eu sei que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. O calvinismo, a doutrina da salvação calvinista, né, que mostra claramente que a salvação não depende de uma escolha humana, e sim de Deus agir com misericórdia, né, Deus operar a graça naquele que está morto, né, nos seus delitos e pecados, é que leva mais à pregação. Se eu não creio nessa doutrina que o calvinismo defende tanto, eu vou pregar menos, porque eu vejo que as pessoas, elas se dependesse das pessoas, eu teria desânimo, né? Poxa, depende do meu filho crer. Não, depende de Deus agir. E meu Deus é o Todo-Poderoso, meu Deus tem um pacto com a família, meu Deus tem várias promessas, meu Deus me ensina princípios, há várias questões envolvidas aí que eu creio que Deus vai trabalhar. A palavra não volta vazia, há vários textos para a gente pensar, tá? Então, a nossa fé não pode ser abalada quando um filho se desvia. Eu sei que a gente, como pai, não tem jeito, fica triste, né? É mais atingido, atinge mais os pais do que os filhos, mas nós não podemos firmar a nossa fé nos nossos filhos. Tem que firmar em Cristo, né? Cristo é a rocha, senão qualquer coisa vai ser abalada mesmo. Ok? Alguma outra questão? E, claro, né, Bia, a oração, é clamor mesmo, Senhor, tem misericórdia, né? Abençoa, livra do mal, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Tem vários filhos que se desviam gravemente, né? Nós perdemos um jovem aí recentemente, não era, nasceu na nossa igreja, né, mas não cresceu na nossa igreja, cresceu em outros locais, morreu com 30 e poucos anos, revoltado com Deus, afastado de Deus, tomara que no finalzinho ali tenha se voltado para Deus, conhecia a palavra, né? Mas é muito triste, porque o inimigo não está brincando, ele leva a sério a ideia de como ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Mas Cristo vem para trazer vida abundante, então isso tem que revigorar o nosso coração de esperança e de alegria, né? Ok? Não, eu perguntei, pastor, é Pode falar. porque passando por uma situação bem semelhante na minha família, né? Tá, Então a gente não sabe meio como lidar com essa pessoa, assim. ok. Então, E eu acho. então, ela acabou entregando uma carta para a igreja porque não quer mais ser membro. Não sabemos o motivo. Aham, Ela fez isso e a gente meio que acabou deixando as minhas pessoas da minha família meio abaladas com isso. entendi. Então, eu acho que é uma série de coisas. Eu acho que uma delas é isso: a fé não pode se abalar, porque ela precisa estar firmada em Cristo. O testemunho que nós temos que dar, né? A salvação ela é individual e cabe a nós, como pais ou como aqueles que estão firmes, né? Irmãos que estão firmes na casa do Senhor, por exemplo, dar um bom testemunho, né? Fazer a nossa parte e depender da graça de Deus. Orar, pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia, trabalha no coração e perseverar em oração, não desistir. Por isso nós temos o Ministério Déboras, né? Que clama pela vida dos filhos, filhos desviados, filhos que não estão desviados. É um ministério importante demais. Por quê? Porque nós precisamos, sim, pedir a Deus a misericórdia, a graça sobre a vida deles, né? Ok? Mas talvez esse assunto vai voltar em outros tópicos aí também, ok? Que vai dar para ilustrar ou melhorar, clarear um pouquinho mais as possibilidades de ação aí que a gente tem. Aliás, esse é um assunto que está até me incomodando bastante, viu, Bia? Eu estou pensando seriamente em usar o mês de maio, que é o mês da família, para expor um livro do presbítero Lu Priolo. Aliás, eu vou falar um pouquinho sobre algumas questões desse livro, é, Filhos Irados, onde fala da rebeldia dos filhos, de como lidar com isso, como lidar com eles. Estou pensando seriamente em pegar alguns dias de maio para expor esse livro, porque eu acho que ele é importantíssimo. Talvez eu faça isso, eu ainda estou pensativo aí no que fazer. Mas vamos ver, estou orando e pensando aí no que fazer, porque é um assunto muito relevante que atinge muitas famílias, até mesmo da nossa igreja, né? Infelizmente. Mas vamos seguir. Bom, se alguém quiser falar também, fique à vontade para me interromper, tá?
Bom, terceiro, o papel dos pais, então. Qual seria o papel dos pais? A importância dos filhos perceberem o papel dos pais. Não sei se vocês lembram, mas eu dei uma aula sobre a função de cada um. E o Ricardo também, acho que na primeira aula ou na segunda, ele tratou um pouquinho disso, do papel bíblico do homem, da mulher, né, da esposa como submissa ao seu esposo, o que é ser o líder da família, o que é ser uma esposa submissa. É importante que o papel de cada um esteja bem definido na família. Quando não há o papel, tá? Por exemplo, pais que têm papéis invertidos, ou famílias que têm papéis invertidos, tá? A mãe mandando demais na casa, o pai muito omisso, muito calado, ou o pai muito durão, batendo, brigando, xingando. é, os papéis aí estão comprometidos, estão complicados. Às vezes, a ausência de um dos pais por uma separação, né, um divórcio, ou a morte, o falecimento de um dos cônjuges, ou do pai ou da mãe, tudo isso gera alguns problemas que dificultam na educação dos filhos, tá? Mas quando você tem o papel correto da família, que é o marido sendo o marido que Deus quer, a mulher sendo a esposa que Deus quer, e você tem filhos debaixo da palavra de Deus, debaixo da autoridade de Deus, as coisas ficam mais fáceis, tá? Caminham de uma forma muito mais interessante. Então, os filhos precisam perceber o papel de cada um dentro de casa. Tá? Eles precisam ver qual o papel do pai, qual o papel da mãe e ilustrar isso, né? Você perceber isso biblicamente também. Então, o esposo como pai, a esposa como mãe. É preciso, um outro papel importante dos pais, é preciso dedicar tempo ao seu filho, tá? Tem uma questão aqui, ó, filhos precisam de pais presentes e não de presentes. O que acontece muito nos nossos dias é que os pais trabalham fora, a maioria das vezes, os dois têm que trabalhar fora, estão muito bem, muitas vezes profissionalmente, tá? Ou precisam trabalhar fora e não dedicam tempo aos filhos. Filhos são criados com os avós, isso é muito arriscado, nem todo vô, nem todo vó é bênção na vida do seu neto, porque ele não tem a responsabilidade de cobrar o seu neto, de pegar no pé do seu neto, isso é responsabilidade dos pais, tá? Então, cuidado, deixar seu filho, delegar a educação do seu filho para uma escola. Vou colocar meu filho numa escola integral porque eu preciso trabalhar fora. Tá, mas quando você chegar em casa, você vai precisar dar tempo, dedicar tempo para o seu filho, educar seu filho. A educação não é da escola, a educação não é da igreja, a educação não é da família, de tio, de tia, avó, né, de cunhado. Não, a educação é dos pais. Tá? Os pais são responsáveis diante de Deus, os pais vão responder a Deus pela educação que dão aos seus filhos. E aí, homens, estão sentados do que eu vou dizer, né? Nós, homens, nós pais, homens, somos os mais responsáveis. Nós tendemos a delegar para a esposa fazer isso, mas a responsabilidade da educação dos nossos filhos, Deus vai cobrar mais da gente do que da nossa esposa, tá? Presta atenção nisso. O pai tem que liderar toda a casa, o pai tem que educar o seu filho. É claro, ele conta com a ajuda da esposa como auxiliadora. A missão é muito difícil e por isso ele tem uma esposa que o auxilia a cumprir a tarefa de liderar a casa, de liderar os filhos. Então, ó, pais precisam ser presentes e não dar presente, porque o que acontece muito é isso, né? Aí eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, então eu dou dinheiro, eu dou presente caro para o meu filho. Isso não vai adiantar em nada. Tem um monte de filho rico virando um delinquente. Né? Tem tudo, tem videogame de última geração, tem carro, tem isso, tem aquilo, só faz bobagem. Nós estamos cansados de ver isso na televisão, vários exemplos, né? De gente que se envolve com drogas, que se envolve com crime, ou que atropela porque está bêbado, porque tirou racha, delinquentes mesmo. Por quê? Porque os pais muitas vezes não foram presentes, deram presentes caros, isso não adianta nada. O maior presente que você pode dar para o seu filho é dedicar tempo a ele, ensiná-lo, né, as coisas importantes da vida. Isso é que é mais importante. Importância da boa comunicação. Saiba comunicar bem. Eu já falei um pouco sobre isso, né? Trate criança como criança, na linguagem que ele entende, do jeitinho que ele entende, né? Trate com amor. Acho que vocês já tiveram uma aula com o Ricardo sobre comunicação. Toda aquela questão da comunicação com o cônjuge também se aplica ao filho. A dedicação de se comunicar com muito carinho, com compreensão, com amor e tudo mais, né? Importância da boa comunicação, ok? Então, o papel dos pais ainda continua o papel dos pais, tá? Mas se vocês quiserem me interromper, é só me interromper, fica à vontade. Não provoque o seu filho a ira.
Lembram disso lá em Efésios 6:4? Não, pais. Vamos abrir Efésios 6, porque nós vamos ler também daqui a pouco o papel dos filhos. E aqui já podemos ler os dois textos, né? Efésios 6. Aliás, Efésios aqui é interessante, porque o contexto é a plenitude do Espírito Santo de Deus. Então as pessoas acham assim: ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas? Não. Ser cheio do Espírito Santo é fazer milagres? Não. Ser cheio do Espírito Santo são coisas mirabolantes? Não. Ser cheio do Espírito Santo, segundo Paulo aqui, capítulo 5, verso 18, ele continua, ele dá a sequência. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo? Você se sujeitando um ao outro no temor de Cristo. A esposa sendo uma excelente esposa, de acordo com o padrão bíblico. O esposo sendo um excelente esposo, amando como Cristo amou, de acordo com o padrão bíblico. Os pais sabendo lidar com seus filhos, filhos sabendo lidar com seus pais. O trabalhador sendo um bom trabalhador, porque ele não trabalha para um patrão ou para ganhar dinheiro, ele trabalha como para o Senhor, para a glória de Deus, tá? A mesma coisa, o empregador trata bem seus funcionários, cuida bem dos seus funcionários, por quê? Porque ele faz tudo isso para a glória de Deus, tá? E aí, Efésios 6 é o contexto de ser cheio do Espírito Santo. Filhos, Efésios 6, versos 1 a 4, tá? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então vejam só, não provoque o seu filho a ira, tá? É muito importante porque nós muitas vezes provocamos os nossos filhos a ira. De que maneira? Quando a gente não quer, por exemplo, negociar o que é possível negociar. Eu fui criado numa geração um pouquinho diferente da de vocês. Vocês acham que têm vantagens para com a minha geração, tá? Porque eu fui criado numa geração e os pais de vocês talvez tenham errado também com vocês, porque eles foram criados da mesma geração que a minha, né? Como que era o esquema? Meu, você não tinha conversa com seu pai. Seu pai só olhava, você já tremia. Não precisava falar nada. Você já tremia, você já apanhava, ou, né, você tinha que fazer. Era um negócio sem muita comunicação e tinha que fazer, pronto, acabou. Não tinha essa de escolher que restaurante que você ia, que não, eram os pais que escolhiam tudo, o que que você ia fazer. Era um negócio muito mais complicado, tá? Nós podemos negociar aquilo que é possível negociar, tá? Mas aquilo que não é interessante, tudo bem. Aquilo que não é relevante, aliás, o que não é relevante eu posso negociar, que não é tão importante. O que é importante eu não posso. Vou dar um exemplo para vocês. O pastor Marcelo Gualberto é um pastor presbiteriano, líder da MPC, Mocidade para Cristo. A Bia conhece bem, porque a Bia está envolvida aí com a Mocidade para Cristo já há alguns anos. Ele tem uma palestra muito legal, Estreitando a Distância entre Seu Filho e Você, o nome da palestra. Onde ele fala um exemplo que aconteceu na casa dele. Uma das filhas dele, ela veio para ir para a escola dominical, apareceu lá na cozinha, eles estavam tomando café, apareceu lá na cozinha com a calça toda rasgada. E ele falou, e não era aquele rasgo que a gente fazia antigamente, não, bonitinha, calça rasgada bonitinha e tal, né? Mas ele ficou irado com ela. Ele falou, ó, você vai agora trocar de roupa, filha minha não vai para a escola dominical desse jeito. Quando ele voltou assim, ou quando ele entrou novamente na cozinha, que ele foi brigando com ela, levou ela para o quarto lá para ela trocar de roupa, quando ele voltou para a cozinha, ele falou assim, ele é muito brincalhão, ele disse assim, eu ouvi a voz do além na minha cabeça, a voz da minha mãe. Quando eu cheguei na década de 70 com uma calça boca de sino, da década de 70, estilo Elvis Presley, né? E minha mãe falou, filho meu, se usar uma calça boca de sino dessa, vai para fora de casa. E eu, frustrado, não pude usar. Na hora, o pastor Marcelo Galberto disse o seguinte, voltou para o quarto, bateu lá, filha, faz o seguinte, você está linda, maravilhosa, você vai para a igreja com essa calça mesmo, como você quer, está maravilhosa, pode ir assim. A filha meio que não entendeu, mas foi feliz da vida para a igreja. E aí ele conta, como é que a minha filha iria para a aula de escola dominical? Ela iria frustrada, ela iria chateada, porque o pai dela não deixou ela usar a calça que ela queria. Vejam só, às vezes a gente arruma uma confusão com os nossos filhos daquilo que não é importante. Aí ele mesmo dá um exemplo nessa palestra. Agora, se a minha filha chegar e falar, pai, eu quero ir no motel com meu namorado. Não, filha, sinto muito, não pode, isso não é bíblico, isso desonra a Deus. Você vai começar o seu relacionamento com morte. Então, eu não vou permitir.
né? Ou seja, valores inegociáveis são inegociáveis, valores negociáveis, tudo bem, eu posso negociar, tá? Só um exemplo para vocês entenderem aí o que eu estou dizendo, tá? Outra questão que está no livro que eu quero expor, estou pensando em expor para a igreja aí durante a semana, durante o mês de maio, estou pensando, ainda não sei se farei, mas estou pensando seriamente, tá? Um livro que é Filhos Irados, é o nome do livro, tá? Do presbítero Lu Priolo, doutor em aconselhamento bíblico. Ele trata ali num dos capítulos sobre 25 maneiras que nós provocamos o nosso filho à ira. Eu não vou falar das 25, nossa aula aqui eu achei que já está quase terminando o tempo. E eu estou no terceiro ponto ainda. Negociar 25 maneiras de provocar o filho à ira. Não vou falar das 25, eu selecionei apenas algumas aqui, tá? Falta de harmonia conjugal. Quando você não vive bem com seu cônjuge, né, o marido e mulher não se dá bem, seu filho está sendo provocado à ira, à rebeldia, aos problemas né, da educação cristã dele. A importância da harmonia conjugal. Tá? Por isso, não brigue na frente, casal não pode brigar na frente um do outro, tem que blindar o filho, tem uma série de coisas aí importantes. Falta de harmonia conjugal. Tratar a criança como centro do lar. Criança nunca pode ser o centro é Cristo. Deus tem que ser o centro da nossa vida, tá? E aqui há uma ordem muito interessante. Deus em primeiro lugar, o cônjuge em segundo. Presta atenção nisso, por favor, tá? Eu sei que a gente fala, martela, mas na prática isso não acontece. A maioria dos casais tem problemas muitas vezes, por quê? Muda-se tudo, né? Deus tem que ser o primeiro, o cônjuge em segundo lugar, em terceiro você põe. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez pedimos a tua bênção para o nosso encontro, mesmo online, e tudo aquilo que temos aprendido da palavra do Senhor, que o Senhor possa clarear a nossa mente, aplicar as tuas verdades, e seja de uma forma muito prática mesmo para o dia a dia, para esses casais de noivos que estão se preparando para o casamento, que eles percebam, Deus, a direção do Senhor, o cuidado do Senhor, a instrução do Senhor, para que possam construir um casamento feliz, fundamentado na rocha que é Cristo. E assim, ó Deus, que o Senhor venha dar a eles toda a sabedoria e graça para cada momento, cada situação, as fases diversas do casamento, eles possam receber graça sobre graça, e assim, ó Deus, o Senhor derrame muitas bênçãos sobre a vida de cada um deles. Prepara aqueles que estão próximos também para o casamento, cerimônias já chegando. O Senhor prepare todos os detalhes de documentação, da própria cerimônia, vestuário e tantas outras coisas, ó Deus, os padrinhos, tudo que for feito, que possa ser para a honra e glória do teu nome. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu ver se tem mais alguém que queira entrar. Eu acredito que não, então vai dar para a gente já passar aqui para o nosso assunto. Na verdade, faltou terminar o meu assunto aqui, que era a criação de filhos. Eu não consegui terminar porque caiu a minha internet na semana passada, né? Na semana passada, não. Na semana que eu dei aula, porque depois eu fiquei um tempo sem dar aula, tive reunião do conselho, tive outras reuniões, não tive como dar aula aí. Teve feriado, né, na segunda-feira, então foi meio complicado. Acho que teve feriado, se eu não me engano. Muito bem, vamos lá. Feriado da semana passada. Deixa eu compartilhar a minha tela. Somente um pode compartilhar por vez. Acho que é aqui mesmo. Ué, onde é que eu vou? Tá, é aqui. Então, é aqui. Compartilhar. Bom, eu vou fazer o seguinte, deixa eu pôr em modo de apresentação. Eu vou fazer rapidamente, né? Passar para vocês algumas coisas que a gente já tinha visto, tá? Uma revisão bem rápida e vou seguir com mais cuidado a partir do local aí que a gente não trabalhou ainda, ok? Então, nós estamos falando sobre como criar filhos para a glória do Senhor. Na verdade, tudo na nossa vida tem que visar esse alvo, né? Esse objetivo da glória de Deus. E filhos não é diferente, até porque filhos, segundo o Salmo 127, são herança do Senhor, né? Eles não nos pertencem, eles pertencem ao Senhor.
e devem viver, então, para a glória do Senhor. Nós somos os facilitadores, os pais são os facilitadores para que os filhos possam aprender a viver para a glória do Senhor. Vamos lá. Então, nós falávamos sobre os filhos da aliança. Se vocês tiverem alguma questão, tá, para falar, perguntar, fique à vontade. Eu não sei se eu... Deixa eu ver. Bom, acho que vocês estão me ouvindo. Eu não sei se está atrapalhando aqui. Eu acho que dá para ver a tela direitinho aí, né? Então, vamos lá. Filhos da aliança, nós já falamos sobre isso. Eita. A promessa de Deus, então, não é só ser o Deus dos pais, mas Deus quer ser o Deus dos pais e da descendência também, tá? Deus tem um interesse, então, tem promessas não só para nós, mas também para os nossos filhos. Ele diz isso lá em Gênesis 17, a Abraão, e isso é repetido em Atos 2, quando os 3.000 foram batizados lá pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Então, nós concluímos que aquilo que era feito lá no Antigo Testamento como sinal do pacto, né, que é a circuncisão, vem para o Novo Testamento como um outro sinal, que é o batismo, tá? Com o mesmo propósito, um sinal de união com Deus, sinal de pacto com Deus, mas com coisas diferentes. Não precisa mais derramar sangue no caso da circuncisão, porque o sangue já foi derramado, o sangue de Cristo, né? Já tinha sido derramado, então Cristo agora ordena que a igreja batize as pessoas, ok? As pessoas que creem, né? No caso, os filhos de crentes pertencem à fé à aliança, né? Então, eles estão inseridos na questão da aliança e, por isso, eles podem receber batismo. Então, entenda bem, nós presbiterianos, nós não batizamos crianças, nós batizamos filhos de crentes. Naqueles que têm compromisso com Deus, esses sim recebem o batismo como um sinal desse compromisso, ok? Igrejas saudáveis, então, precisam evangelizar os filhos. Eu vou diminuir aqui essa tela. Tá, então, igrejas saudáveis precisam evangelizar os filhos. Não é porque eles são da igreja, cresceram na igreja, que eles não precisam ser evangelizados. Precisam. Precisam ser confrontados com a mensagem do evangelho diariamente, né? E assim nós precisamos criar na igreja um ambiente saudável para eles, na família, dentro de casa, a mesma coisa, né? Um ambiente espiritual saudável, uma cultura com valores cristãos que agradam ao Senhor. Ensinar a criança, né? O texto lá de Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Na verdade, não é uma promessa, tá? É uma literatura de sabedoria. Provérbios significa princípios para governar a nossa vida, tá? Provérbios significam princípios, né? A ideia de ideias, de pensamentos, de ensinamentos que devem governar a nossa vida. Então não é uma promessa, não é, meu filho se desviou, então Deus deixou de cumprir sua promessa. Não é isso. Ele mostra como os filhos devem ser criados. Então há vários provérbios ali no livro de Provérbios, em outros lugares da Bíblia, né? Mas no livro de Provérbios há vários ensinamentos lógicos de como nós devemos criar os filhos. E a palavra ali, ensinar, é nutrir, alimentar a criança. Na verdade, a ideia, texto usado ali no hebraico, não é apenas criança, tá? Ensine o seu filho de acordo com a idade, nutre, né? Alimente o seu filho na questão espiritual, principalmente, mas todas as áreas, né? Alimente o seu filho de acordo com a faixa etária. Se é um bebê, trate como bebê. Se é uma criança, como criança. Se é um pré-adolescente, como pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto. Cada um dentro da sua faixa etária. Muitos pais erram porque tratam o filho adolescente ou jovem como criança, não colocando sobre ele responsabilidades, não exigindo deles responsabilidades, né? Mimando os filhos, mesmo já adultos e tudo mais. E o que tem acontecido é que sai muito rápido da infância e chega na adolescência e não sai mais, né? Fica um adolescente pro resto da vida. Então, tome cuidado com isso. Então, é de acordo com a idade, não é uma promessa, não depende do nosso desempenho, isso é importante, depende sim da graça de Deus. Não venha ser um arrogante de falar assim, eu sou bom, né? Eu sou o pai, mãe, perfeito, eu ensinei meus filhos, por isso que eles não se afastaram. Cuidado com isso, né?
A Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, né? Aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Ou seja, não ache que seu filho não vai se desviar por seu próprio argumento, sua inteligência ou até mesmo seu compromisso com Deus. Nós não temos mérito algum diante de Deus. Sempre o mérito é de Cristo, é da graça de Deus e não pelo nosso desempenho, né? Então não dependa do seu desempenho, mas da graça de Deus. Por isso você precisa orar pelos seus filhos, pedir a Deus que toque no coração de cada um deles, né? A educação de filhos precisa estar centrada no Evangelho, tá? O Evangelho é importante. E essa é uma grande dificuldade, porque quando nós pensamos em escola, né, a maioria das escolas, professores, estão ensinando coisas aos nossos filhos que não tem nada a ver com a Bíblia, com o Evangelho, com cara de ciência, por exemplo, a teoria da evolução, né? Uma cara de ciência, mas não tem nada de ciência, inclusive. A teoria da evolução é contrária à ciência e aí muitos estão sendo enganados aí de diversas formas aí, ok? A dependência total da graça de Deus, nós precisamos depender da graça de Deus. Nós já falamos, por isso eu estou passando rápido, né? Tudo isso a gente já falou na aula, na última aula que eu dei, ok? E eu já pedi para o Ricardo para ele juntar os dois vídeos. Eu já passei o primeiro vídeo para ele, passei há poucos minutos, e ele vai juntar, né? Esse vídeo que eu vou mandar para ele, ele vai juntar com o outro e vai ficar um vídeo só sobre criação de filhos, tá? São em 2 aulas aí. Papel dos pais, então. A importância dos filhos de perceberem que cada um dos cônjuges ou dos seus pais tem papéis diferentes. A mãe age de uma forma, o pai tem que agir de outra forma, o pai tem a responsabilidade de liderar, mas ele só consegue liderar pela ação, né, da auxiliadora que Deus lhe deu, que é a sua esposa. Então o filho precisa visualizar isso. Não pode haver inversão de papéis, a mulher querer tomar o lugar do marido, o marido da mulher, vira uma confusão na cabeça dos filhos e causa crises diversas, tá, no coração e na mente dos filhos aí. Então, o esposo é o pai, e o filho precisa ver isso, entender qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, a esposa, né? É necessário aos pais dedicar tempo ao seu filho, ok? É importante, filhos precisam de pais presentes e não de presentes caros, né? Porque às vezes você não pode ficar com seu filho, você fica comprando ele com presentes caros, não vai adiantar em nada, tá? É necessário você estar presente, é necessário você dedicar tempo ao seu filho para que ele possa aprender, inclusive, com o seu próprio exemplo. Importância da boa comunicação. É necessário ter uma boa comunicação para com seu filho, tem a ver com o texto de antes, né? Ensinar o filho de acordo com a faixa etária, de acordo com como ele pode compreender, mas a comunicação pode envolver aí a compreensão, o jeito de falar, né? Vocês tiveram aula de comunicação, de como se comunicar melhor na família com o Ricardo, que se aplica ao cônjuge, muitas vezes aplica também aos filhos. Agir sempre com respeito e tudo mais. Peraí, que acho que a Mariane está tentando entrar. Ah, não. Que ela mandou um recado aqui, eu achei que ela está tentando entrar. Não sei se já entrou. Como eu estou com a tela compartilhada, eu vou sair aqui para poder ver a minha tela do Zoom. Eita, agora eu já não acho nem a tela aqui, onde é que ela está. E agora? Como é que eu volto? Não sei como é que eu volto. Era só um pouquinho que a gente vai. Eu vou descobrir aqui como eu volto. Deve ser aqui, aqui. Ah, legal. Então você está vendo, legal. É que eu não sabia se você estava tentando entrar, é que eu não vi. Eu não estou visualizando a tela do Zoom, por isso que eu não tenho como ver, ok? Por isso que não tem jeito. Então eu vou voltar aqui, depois eu respondo aí. Peraí. Cadê? Pronto. O papel dos pais, então, dedicar tempo, importância da boa comunicação, ok? Vamos lá. Não provocar o filho a ira. A partir daqui é que nós paramos, né? No comecinho disso é que nós paramos a falar aí sobre essa questão. Antes de eu entrar aqui, só respondendo, a Mariane coloca aí uma questão no grupo, né? Juntando com a aula de hoje, as 3 aulas são sobre criação de filhos. Na verdade, são 2 aulas, tá? É a aula anterior que eu dei, faz 3 semanas, se eu não me engano, e essa aula.
Então, são 2 aulas sobre criação de filhos, vai juntar num vídeo só, ok? Então, essa é a questão. Vamos lá. Não provocar o filho à ira, tá? O texto de Efésios diz isso. Vamos abrir em Efésios, que é importante. Na verdade, o contexto de Efésios, é legal que você olhe para as Escrituras, né, para a Bíblia, para você entender melhor a argumentação de Paulo. Eu até cheguei a falar sobre isso na semana passada, mas vou falar novamente e faça esse exercício de interpretação bíblica que é interessante, tá? Cuidado com os títulos que são colocados. Não que os títulos sejam ruins, os títulos falam exatamente o que aquele parágrafo, que a gente chama de perícope, né? O assunto daquela perícope ou daquele parágrafo. O título fala sobre isso. Só que o título, às vezes, faz a gente ter uma argumentação que não tem lógica com o que vem antes e com o que vem depois. Vamos lembrar que a carta aos Efésios era uma carta, não tinha títulos, né, separando, não tinha capítulos, era uma carta só, onde Paulo está trazendo a sua argumentação uma após a outra, uma ligada à outra. Então, o assunto anterior aqui é o assunto da plenitude do Espírito Santo, lá em Efésios 5:18, né? Não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De que maneira você vai encher-se do Espírito? Tá? De que maneira Deus derrama o Espírito Santo sobre a sua vida? Você sendo uma boa esposa, cumprindo o seu papel dentro de casa, o marido amando como Cristo amou a igreja, sendo o marido como Cristo, né? Dedicando amor, cuidado, zelo para com a sua própria esposa. Aí, os filhos obedecendo e honrando os seus pais, no Senhor, pois isso é justo, diz o texto, né? Então vejam só, o capítulo 6, ó, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então vejam que Paulo está dizendo que nosso papel como filhos é obedecer e honrar nossos pais. Claro, né? Toda a nossa obediência a qualquer autoridade, nós sempre vamos obedecer à autoridade superior, ok? Então, superior aos pais está Deus. Deus é a autoridade suprema. Então, se meu pai e minha mãe pedir algo que vá contra aquilo que Deus quer, então eu não posso obedecê-los. Tá? Eu tenho que pagar o preço por isso. Eu creio que Deus é a autoridade suprema, eu vou obedecer a Deus acima de tudo. Mas se o que o meu pai está pedindo, meu pai e minha mãe pede, está de acordo ou não tem nada a ver, não vai ferir a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra, eu devo obedecer. Deus vai cobrar de mim. Tá? Há mandamentos com promessa, como diz o texto, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Ao mesmo tempo, e aí preste atenção, se Deus der a vocês filhos, né? Ao mesmo tempo, o texto no verso 4 diz: e vós, pais, não provoqueis o vosso filho à ira. Muitas vezes os pais provocam filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, nosso ponto vai ser trabalhar um pouco sobre esse verso aqui, tá? Não provocar o filho à ira, criar na disciplina e na admoestação. São as coisas importantes que o texto está dizendo. Como é que eu crio, né? Ou como é que eu levo meu filho à ira? Bom, primeiro, quando eu não aprendo a negociar aquilo que é possível negociar, ok? Tem questões que é possível negociar. Eu citei um exemplo aqui de uma palestra do pastor Marcelo Galberto, eu citei, vai aparecer no outro vídeo, né? Onde ele parou de pegar no pé da filha por coisas tolas e começou a mostrar para ela, mas isso aqui é valor imutável, é o valor da palavra de Deus. Isso aqui eu não vou abrir mão, isso aqui você vai ter que fazer. Tá? As outras coisas, pode fazer do seu jeito, mas o que tem a ver com a palavra de Deus, então, isso é inegociável. É negociável coisas do dia a dia, coisas que são pequenas e que não tem nada a ver, não tem princípios da palavra, certo? A palavra tem princípios aplicáveis para todas as áreas, mas não tem prescrição específica na Bíblia sobre várias questões aí. Depois eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Então vamos lá. Agora, se você quiser perguntar, parar e perguntar, pode abrir o microfone, tá? Fica à vontade aí para me interromper ou parar aí que a gente para. Vamos lá. Eu falei que ia conversar com vocês sobre um livro, 25 Maneiras, um livro do Lu Priolo, Filhos Irados, onde ele mostra todo o processo de ira dos filhos, né? Levando a rebeldia contra os pais, rebeldia contra Deus e tudo mais.
E aí ele aponta 25 maneiras dos pais provocarem seus filhos à ira, exortando os pais a tomarem cuidado, a não fazerem isso, né? Então nós vamos falar de alguns desses, não vou falar das 25, eu selecionei apenas alguns, tá? Para a gente ter tempo de fazer a aula, senão não daria tempo. Então, um dos primeiros aqui, se não o primeiro da lista, é falta de harmonia conjugal. Quando o casal não vive em harmonia, quando os pais vivem brigando entre si, tá? Não é nem brigar com os filhos, quando os pais não se dão bem, vivem em desarmonia conjugal, não se amam, vivem brigando e tudo mais, a casa vira um inferno, né? Não há paz no lar, e aí os pais estão provocando seus filhos à ira, ok? Então, cuidado, tá? Lembre lá das primeiras aulas, nós falávamos sobre os fatores que conduzem à harmonia conjugal, falávamos sobre o papel de cada um dentro do lar, né? Uma série de coisas lá que vocês já aprenderam. Então, a falta de harmonia conjugal é uma das coisas que mais causam ira ao filho, né? Ou ira aos filhos. Tá? Outra questão que causa ira aos filhos é tratar a criança como centro. Criança não pode ser o centro de todas as coisas. Tá? O seu filho não pode ser centro. Quem é o centro é Deus, o centro da vida, da família, né? O cabeça da igreja. Cristo é o centro, Deus é o centro, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não somos centro de nada, nossos filhos também não são, e nós não podemos tratar os nossos filhos como centro, como as pessoas mais importantes da casa. Essa é uma realidade na vida da maioria das famílias hoje. Nasce uma criança, ela se torna um reizinho, uma rainha. Ela que manda, desmanda, os pais não querem saber de fazer sua própria vontade, e muito menos a de Deus, e passam a fazer a vontade da criança. Não é assim que funciona. Aliás, dentro da casa, e a criança precisa perceber isso, ok? A criança precisa notar que, em primeiro lugar, está quem? Deus, o amor a Deus. Deus é o centro, Deus é o principal. E a criança precisa ver que os pais amam a Deus acima de todas as coisas. Aí, depois, o cônjuge, o amor entre o cônjuge, ou os cônjuges, né? Depois o filho. O filho não fica em segundo plano e muito menos em primeiro. O filho fica em terceiro plano. Até porque esse é um princípio bíblico. O texto diz assim: você vai deixar pai e mãe se unir a sua esposa, formando os dois uma só carne. Você é filho, vai deixar seus pais. Então você deixa os pais para se unir à sua esposa. Entenda isso, o seu filho vai deixar a casa para se unir ao seu cônjuge. Então não viva em torno do seu filho, tá? O que acontece na maioria dos casais é que eles passam a viver né, ao redor ali dos filhos para satisfazer as vontades dos filhos, e aí eles causam uma tremenda confusão entre eles. Os filhos vão embora, eles ficam dois estranhos, não sabem nem quem é um ao outro, porque param até de sonhar juntos, né? Só para agradar os seus filhos. Isso é um perigo muito grande e provoca o filho a ira. Outra questão, e a partir daqui é que eu não falei, né? Até parte aí do que eu falei antes, tratar a criança como centro, eu já havia falado no vídeo anterior. Então, ó, disciplinar quando está irado. A disciplina é importante, o texto diz isso, né? Nós precisamos criar os filhos na disciplina do Senhor, tá? Só que não discipline quando você está irado, porque você vai bater com muita força, você vai ferir com palavras desnecessárias, palavras malditas, né? Ditas na hora errada, do jeito errado, você vai bater de uma forma errada, porque você está nervoso. Então, né, uma dica para qualquer relacionamento: você está nervoso, acalme-se primeiro, vai buscar o Senhor, vai respirar, né? Respira fundo, faz exercício de respiração, acalma o seu coração, tá? Vai louvar o Senhor, enfim. Veja aí a forma como você se acalma, para depois de calmo você aplicar a disciplina. Não aplique a disciplina no momento de nervosismo, porque senão você pode extrapolar os limites, e aí a disciplina vai causar um grande problema e uma grande ira ao filho e pode até machucar, ok? Então, cuidado com isso. Disciplinar enquanto está irado não é o padrão de Deus, não é a vontade de Deus que você faça isso em hipótese alguma. Pai e mãe precisam pensar e agir da mesma forma. Isso é outra coisa importantíssima que acontece demais na vida dos casais, das famílias. E o filho, mesmo o bebezinho, ele é muito inteligente para perceber como lidar com pai e mãe de maneira diferente e manipular a situação. Tá? Então, o que acontece?
Se o pai é muito durão, o filho vai pedir algo e sabe que o pai não vai deixar, o que ele vai fazer? Ele vai para a mãe, né? E vai lá agradar a mãe e tal, e a mãe vai dar um jeitinho e vai desautorizar o pai e vai deixar o filho fazer o que quer. O mesmo se dá, muitas vezes, o contrário. A mãe é muito dura, o filho sabe disso, ou a filha, né? E vai para o pai, porque o pai tem coração mais mole e tudo mais. Mesmo que você discorde do seu cônjuge na criação do filho, você não pode dizer isso na frente dele. Esse é um assunto para você resolver entre vocês, cônjuges. Vocês são adultos, vocês vão conversar e podem até discordar de como vão lidar com os filhos, né? Vocês podem até falar, de repente falar, olha, mas acho que está pegando pesado demais nesse ponto. Conversa entre vocês. A decisão tem que ser uma só. O que for decidido é lei dentro de casa, né? Não adianta o filho ir para o pai, não adianta o filho para a mãe, que ele vai ter a mesma resposta, né? Aliás, se você não sabe como lidar com isso, sempre é bom falar para o filho o que, no meu caso aqui, né? Uma realidade que acontece muito aqui. Às vezes os filhos vêm falar alguma coisa comigo, eu pergunto, o que a sua mãe disse sobre isso? Porque se ela determinou algo e disse para eles, e eu não estou sabendo, né? Porque falou diretamente com ela, eu não estou sabendo, então eu vou falar, o que a sua mãe disse está valendo. Mesmo que eu discorde do que ela disse, tá? Do que a Renata está dizendo. Depois eu vou conversar com a Renata para a gente ponderar, mas será mesmo que é necessário? Será que não dá para liberar e tal? Mas se a mãe disse ou se o pai disse, então está dito, não mude, né? Você desautoriza na frente do filho, aí você perdeu toda a moral, você perdeu, né, a condição de educar seu filho, ele vai te manipular, vai manipular os pais de uma forma muito fácil aí. Então, pai e mãe precisam pensar e agir da mesma forma, senão provoca o filho a ira também. Outra questão, ser um péssimo exemplo. Quando você não dá um bom testemunho, quando você diz ao seu filho, faça algo bom, mas você está fazendo algo errado, você está sendo um péssimo exemplo para o seu filho. E alguns pastores, alguns pensadores, né, não só pastores, falam desse exemplo muito interessante, que filhos são como esponjas que bebem e sugam tudo aquilo que vem dos pais. Eu lembro quando eu estava fazendo o meu trabalho de batismo, monografia ao presbitério, quando me formei em teologia, 20 anos atrás, 21 anos atrás, eu citei um autor, Lugero Braga, que falava sobre isso, né? A ideia de que filhos são como esponja, eles estão atentos, observando tudo que está acontecendo ao redor, observando cada coisa que os pais fazem, cada forma de agir e reagir, e eles estão reproduzindo. Então, cuidado, seja um bom exemplo. Se você é irado, seu filho vai ser irado. Se você é ansioso, seu filho vai ser ansioso. Se você é deprimido, seu filho vai ser deprimido. Então, tome cuidado com o exemplo que você está deixando. Se você é um ingrato, a chance do seu filho ser um ingrato é muito fácil, né? Então, há sérias questões aí para se pensar. Seja um bom exemplo para o seu filho e não um péssimo exemplo, porque ele vai sugar tudo aquilo que ele vê, principalmente a partir dos pais, ok? Vamos lá. Outra forma de provocar o filho à ira, ser legalista. É quando a sua regra tem o mesmo peso da regra de Deus, dos mandamentos de Deus, ou até mais, né? Às vezes as regras nossas da casa são mais importantes do que a própria Bíblia. E vou dar um exemplo bem claro. Talvez você já tomou essa bronca aí dos seus pais. Quantas vezes, principalmente a mãe faz isso, né? Quantas vezes a mãe briga e arruma confusão porque a filha ou o filho não arrumou o guarda-roupa? É importante arrumar o guarda-roupa? Sim, é importante. A casa precisa estar organizada. Uma casa desorganizada, um quarto desorganizado, mostra o quê? Que o coração da pessoa também tem uma certa desorganização, tá? E quando você vive numa casa, você não vive sozinho, né? A não ser que você more sozinho. Mas quando você vive numa família, onde tem pai, mãe, tem irmãos, é o conceito de cidadania. Não pode ser a minha regra, é o que eu quero. Tem que ser algo que seja bom para todo mundo, tá? Então eu tenho que manter uma certa organização mínima, pelo menos, para poder, né, ser bênção aí, todo mundo viver em paz. Agora, tem pai e mãe que coloca o arrumar o guarda-roupa como uma lei mais importante do que ler a Bíblia, do que orar, do que ir na igreja, né? E assim, às vezes até dando bronca, se você não arrumar seu guarda-roupa, você não vai para a igreja. Uma burrice, né? Um negócio tolo demais.
Ah, não vai para a igreja, vai deixar de se alimentar espiritualmente para arrumar guarda-roupa. Não faz sentido algum, tá? É um castigo errado, né? Então não seja legalista colocando as suas regras em pé de igualdade à Bíblia. Nada se compara às Escrituras. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. E o seu filho precisa ver isso, senão ele não vai amar as Escrituras. Se ele perceber que você exige demais dele nas outras áreas, né? Por exemplo, você exige demais do seu filho para que tire nota boa no colégio, né? Na matemática, sei lá, no português, na geografia, ciência, mas das coisas de Deus você não exige nada. Há uma inversão de valores ali, né? Ou seja, as coisas de Deus também são importantes e mais importante o ensinamento da palavra do que qualquer sabedoria desse mundo. Então, não seja legalista colocando as suas regras em pé de igualdade ou até a mais do que os mandamentos de Deus, tá? A Bíblia é a única regra de fé e de prática. Não admitir os erros. Olha só, pais que não admitem os erros e não pedem perdão aos seus filhos quando erram, estão provocando o filho à ira. Se você errou com seu filho, se você pisou na bola, falou do jeito errado, tratou errado, não entendeu o que ele queria e né, foi logo brigando, enfim, muitas vezes você vai errar com seu filho. Seja humilde de pedir perdão. Fala, filho, eu errei, me perdoa, eu errei, não tive a intenção, não era bem isso que eu queria, mas fiz, né? Então me perdoa. Até para você mostrar que só há um perfeito, que não é você. Você não é o super-herói do seu filho. Sim, Cristo é perfeito, tá? E você tem que apontar isso. Cristo não erra. Nós erramos, mas ele nunca erra, em hipótese alguma. Não dar ouvidos e procurar não compreender o filho. Quando você não ouve o seu filho, tá? Aliás, essa é uma regra de comunicação que você deve ter visto lá com o Ricardo. Quando você não dá ouvidos primeiro ao que o seu cônjuge tem a dizer, ao que o seu filho tem a dizer, você interrompe e logo vai dando a sua opinião. Peraí, você não ouviu ainda o que ele tem a dizer. Tá? Depois você tira as suas conclusões. O sábio espera o momento certo de falar, certo? Então, não dar ouvidos ao seu filho e não procurar compreender, né? Ou procurar não compreender o filho. Isso provoca o filho a ira. O filho precisa de compreensão, tudo isso a ver com comunicação. Vocês já viram aula sobre esse tema aí. Inversão de papéis, onde a mãe quer tomar o lugar do pai como líder, o pai se submete à autoridade da mãe, vira uma confusão, tá? E aí é um desastre mesmo. Muitas confusões são criadas dentro do lar, da educação de filhos por causa da inversão de papéis, né? Isso é muito ruim, tá? Comparar um filho com o outro, olha só. Nós temos vários exemplos disso na Bíblia, de quanta confusão. Vamos lembrar alguns? Vocês lembram como Abraão tratou diferente seus filhos? Ele tinha dois filhos, um com uma escrava, né? Mas o menino não tinha nada com isso. Ele tratou tão mal aquele menino, tá, tudo bem, ele irritava o filho amado de Abraão, o filho da promessa, né? Então Ismael vivia batendo no Isaac, né? Pegando no pé do Isaac, irritando o Isaac, mas Abraão não dedicava o mesmo amor a Ismael como dedicava a Isaac. E aí a confusão era feita, né? Isso causava ira nos meninos e eles viviam brigando, tá? O mesmo se dá com Jacó, aliás, com o próprio Isaac, né? O Isaac para o lado do Esaú e a Rebeca para o lado de Jacó, e toda a confusão que foi feita, Jacó tem que sair de casa, né? Confusão armada aí, com muitas mentiras, muitas coisas tristes que aconteceram ali. E o mesmo se dá com Jacó, tratando de uma forma especial José aproveitando disso para irritar seus irmãos. Olha, eu ganhei aquela roupa bonita do pai, ele não deu para você, só deu para mim, né? É um menino chato, sabe aquele menino chato? José era um menino chato que foi transformado por Deus num menino de caráter, mas para isso ele teve que passar pelo sofrimento, tá? E tudo isso por culpa de quem? Por culpa de Jacó, a forma como ele tratava os filhos, de uma forma errada. Não compare seu filho com outro, tá? E aqui é uma dica muito interessante, muito importante. É preciso exigir o mesmo empenho do seu filho, em qualquer área, mas não o mesmo desempenho. Então, por exemplo, eu tenho lá dois filhos, ou no meu caso aqui, eu tenho três, né? Eu não posso deixar de exigir do meu filho, dos meus filhos, empenho no ensino lá, nas matérias. Então, vamos pensar nos mais velhos, Samaritel, né? Eu tenho que exigir que eles tirem boas notas, ou pelo menos o suficiente para passar, né? Mas que eles se dediquem, tá? Que eles possam ir bem na escola. Eu posso e devo exigir dos dois de maneira igual,
tá? Exigir o mesmo empenho, mas eu não posso exigir o mesmo desempenho. Por exemplo, o Theo tirou a nota 10 em matemática, Samara não tirou. Tá? Um exemplo só. Ou o contrário, né? Samara tirou a nota 10 em outra matéria, o Theo não. Eu não posso exigir o mesmo desempenho, porque eles têm conhecimentos, talentos, vocações diferentes. Deus os fez diferentes. Alguns são bons na exata, outros são bons na humanas, outros nas biológicas, né? Enfim, cada um tem uma habilidade específica, então eu não posso agir dessa forma, tá? Comparando o filho com o outro, exigindo sempre exigir o mesmo empenho, mas nunca o mesmo desempenho, tá? Não compare um filho com o outro, isso não vai ser saudável, vai provocar o filho a ira. Quando você deixa de elogiar seu filho, de encorajar seu filho, você está provocando seu filho a ira. Da mesma forma, quando você disciplina na frente de outros, há o local certo, o momento certo para você disciplinar. Tá? Não discipline na frente dos outros, evite. Né? Às vezes é necessário, mas evite. Tá? Evite que você faça isso. Prender demais, soltar demais. E aqui o exemplo é de um ovo, né? Se você pegar o ovo e colocar na sua mão, se você deixar a mão aberta e começar a andar com o ovo e a sua mão aberta, esse ovo vai rolar e vai cair, vai quebrar, tá? O mesmo se dá com o seu filho. Se você abrir demais sua mão, soltar demais seu filho, ele vai quebrar a cara na vida. O mesmo se dá se você apertar demais. Se você apertar demais um ovo, ele da mesma forma vai quebrar. Então não aperte demais seu filho, que ele também vai quebrar a cara, ele não vai ter uma boa vida, porque tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um cuidado, mas nunca soltando demais ou prendendo demais. Muito bem, o papel dos filhos agora. Alguém quer falar alguma coisa sobre o que nós dissemos aí? Fique à vontade. Eu só não sei se vai aparecer o chat aqui, acho que aparece aqui embaixo, acho que eu consigo ver. Se vocês quiserem escrever, é que se abrir o microfone é melhor, tá? Porque como eu estou fazendo a apresentação de tela, eu estou com uma tela só, podia ter ligado duas telas, era melhor, né? Mas eu liguei uma tela só, então eu não sei se eu consigo ver vocês aí no chat. O chat apareceu aqui em cima. Consigo sim, tá? Se vocês quiserem, deixa eu ver se tem alguém querendo falar aqui no chat. Não. Ok. Mas se alguém quiser, ou pelo chat, ou pelo. Ou abrir o microfone, mas faça abrir o microfone e falar se quiser, ok? Senão eu passo adiante aí para falar do papel dos filhos agora, né? Falamos do papel dos pais, não provocar os filhos a ira, e agora falamos, ou vamos falar do papel dos filhos. Os filhos devem honrar seus pais, ok? O que é honrar? Respeitar os seus pais, ok? Obedecer seus pais. Claro, no Senhor, desde que aquilo que eles estão pedindo não desonre a Deus, tá? A honra a Deus é a principal e maior, a obediência a Deus, importa obedecer a Deus que aos homens, é o princípio que Pedro falou, né, ao Sinédrio. Ele diz, olha, Deus é melhor do que vocês, é mais importante que vocês, liderança judaica, importa obedecer a Deus do que aos homens. Tá? Então, mesmo se dá para qualquer relação. Mesma coisa a submissão da esposa para com o marido. Se o marido pedir algo que está em desacordo com a palavra, a esposa está desobrigada a cumprir. Okay? Ela deve honrar e obedecer a Deus acima de todas as coisas, acima do seu próprio esposo. Então, honrar, obedecer e tudo mais. Né? Esse é o papel dos filhos, tá? Os filhos precisam aprender isso. Isso aqui é uma questão importante. Se o seu filho não aprender a honrar os pais, obedecer os pais, dificilmente ele vai aprender a honrar e obedecer a Deus. É um princípio de autoridade, tá? Quando nós aprendemos a honrar os pais e obedecer nossos pais, nós estamos treinando a nossa obediência ao próprio Deus. Tá? Então, dificilmente filhos rebeldes contra os pais são filhos obedientes a Deus, tá? É muito difícil isso acontecer. Eu não conheço nenhum, tá? De novo, os pais erram, há pais que cobram demais em desacordo com a palavra de Deus, eu sei de tudo isso, mas isso não tira de você, filho, de nós filhos, a responsabilidade de nós honrarmos e obedecermos. Deixa eu fazer um parênteses aqui, tá? Você deve lembrar que numa das aulas que eu dei, eu falei que ninguém pode se intrometer no seu casamento, nem seus pais, nem os pais do seu cônjuge. Isso também é importante. Quando você casa, os pais podem dar opiniões, os pais podem dar conselhos, pode ir atrás, né, da ajuda dos pais, mas nunca dependa dos pais, nem financeiramente, nem emocionalmente. Né? Se pedir uma ajuda é uma coisa,
mas a dependência diária, a intromissão não pode haver. Você casou, você tem que resolver tudo com o seu cônjuge. E você, seu cônjuge, seus filhos. A família é essa, né? O núcleo da família é essa. Os demais viram parentes, né? Ou viram parentes e não pertencem mais à família, ok? Então, não confunda a honrar, não confunda honrar. Eu acho que eu citei até o exemplo, né? Minhas tias, minha mãe queria mudar o dia do nascimento da Samara. Eu já coloquei elas no lugar delas. Olha, sinto muito, a filha é minha, ela vai nascer no dia, nem no dia que eu quero, no dia que Deus quer. Então vocês não têm nada a ver com isso, tá? Por quê? Porque eu sei que elas têm um perfil de se intrometer e eu não deixei desde o começo do casamento. Não vai se intrometer. Quem decide alguma coisa dentro de casa sou eu e minha esposa. Nós vamos sentar, conversar e nós vamos decidir, tá? Né? Mesma coisa, essa semana aconteceu alguma coisa lá no Mackenzie, eu tinha que pegar o Gael num outro horário, tá? E minha mãe querendo dar opiniões, falei, obrigado, tá? Mas eu vou decidir, eu sou o pai dele, eu vou tomar a decisão. Eu te agradeço pelo seu cuidado, pela sua preocupação, mas eu que tenho que decidir, não é a senhora. Né? Com muita educação, isso não é desonrar, desobedecer os pais. A responsabilidade de educar o Gael é minha, não é da minha mãe. Tá? É minha e da Renata. Então a gente tem que aprender a agir dessa forma, ok? Muito bem. Ensinando os 3 mandatos. Estou terminando, tá? São 6 pontos aqui importantes. Ensinando os 3. Se alguém quiser falar, perguntar, fica à vontade aí, viu? Não estou interrompendo, ninguém fala nada, e não sei se vocês estão entendendo, se vocês estão dormindo, sei lá o que vocês estão fazendo, mas eu vou seguindo aqui. Ensinando os 3 mandatos. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 1. Eu estou com uma rinite meio chata aqui. Deixa eu suar o nariz aqui. Me pegando essa rinite. O apartamento aqui ele é muito úmido. Eu não paro de comprar aquelas caixinhas de para manter, né, guarda-roupa seco, mas não tem jeito, enche rapidinho. Em uma semana já enche. Aí é bem complicado. E aí acaba ficando, o mofo acaba pegando. Não é fácil, não. Então vamos lá. Ensinando os 3 mandatos, tá? Vamos abrir em Gênesis, primeiro capítulo. Alguém quer falar alguma coisa? Abrir o microfone? Fica à vontade. Não? Então vamos lá. Gênesis 1, 26 a 28. Vamos lá. Alguém pode ler para a gente aí esse texto? Se alguém puder abrir o microfone e ler. Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus, o criou o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Muito bem, obrigado, Natália. Então, nós precisamos aprender a ensinar os nossos filhos, tá? Os mandatos, as ordens de Deus. Essas ordens são importantes, principalmente por um fator. Aqui ainda não havia pecado, né? Deus estava fazendo o pacto da criação, também conhecido como pacto das obras, né? Que é um termo meio complicado, mas é o pacto da criação. Deus está criando e dando um pacto com toda a humanidade, fazendo um pacto com os representantes da humanidade, que é Adão e Eva. Então, esse pacto não é só para crentes, é para todas as pessoas, ok? Só que esse pacto ele é muito importante, por quê? Porque não havia pecado nesse momento. Então, o que o texto mostra em Gênesis 1, quando Deus criou Adão e Eva, é o que Deus espera de nós, é o resumo da nossa vida. A nossa vida poderia ser dividida em 3 partes, tá? Que são os 3 mandatos, as 3 ordens que Deus dá aqui a partir de Gênesis 1, 26 a 28. Primeira ordem é cultural, o primeiro mandato é cultural. O que é isso? Cuidar do jardim. Deus colocou Adão e Eva no jardim e disse: a partir de agora vocês vão cuidar, vocês vão dominar esse jardim, desenvolver, cuidar da criação de Deus, tá? Então,
o mandato cultural, tudo aquilo que tem a ver com cultura, com conhecimento, com ciência, está embutido aqui nesse mandato, nessa ordem, tá? Então, esse mandato, ele envolve o quê? De que maneira eu posso cumprir com esse mandato cultural? Alguém sabe me dizer? De que maneira que Deus criou, né, para que eu possa cumprir o primeiro mandato aí, que é o mandato cultural, desenvolver e cuidar da criação? Alguém sabe? Um de cada vez? Ninguém? Então, ó, eu posso e devo cumprir, a única maneira de eu conseguir cumprir é estudando, ou seja, nós nascemos sabendo? Não, nós precisamos estudar. Por isso que nossos filhos precisam ir para a escola, precisam aprender, né? Então, como é que eu vou fazer para dominar todo mundo, cuidar bem desse mundo? Primeiro, estudando, tá? Vai passar um tempo estudando. Ó, você pode reclamar assim, é muito tempo de estudo. Sabe quanto tempo os levitas estudavam? 30 anos. Os levitas tinham que passar 30 anos estudando tudo que ia ser feito lá no templo, qual a função deles ali no templo, tá? Como sacerdotes, levitas que eram, e exerciam a função por 20 anos, 50 anos aposentavam, tá? Ou seja, a partir dos 30 anos eles começavam a trabalhar, porque eles já haviam estudado bastante, e trabalhavam apenas por 20 anos para que fizessem um melhor trabalho. Por isso que Jesus começa o ministério com 30 anos. Antes disso, ele nem seria respeitado como mestre na sociedade judaica. O mestre era respeitado a partir dos 30 anos, que era como os sacerdotes levitas, mestres, passavam a ter voz ativa na sociedade, ok? Então, ó, de que maneira eu posso cuidar bem do mundo? Primeiro, eu tenho que estudar, então eu tenho que ser muito bom nos estudos, eu tenho que ir bem nos estudos. Para quê? Para ser o melhor aluno e me gabar, eu sou o principal aluno, porque eu sou isso? Não. É para a glória de Deus, é para você dominar aquilo que Deus te mandou fazer, que é o mandato cultural. E trabalhando, né? Não adianta só estudar. Tem gente que quer passar a vida inteira estudando. Não, peraí, você tem que trabalhar. Né? Se você não trabalhar, você não vai comer, né? A ordem de trabalho não foi dada só ao homem. Cuidado, tá? Deus está dando ordens ao homem e à mulher. Dominem sobre a criação. Então, a mulher pode trabalhar fora também, mas é uma decisão, envolve planejamento familiar, que vocês já devem ter também tido essa aula com o Ricardo, né? Planejamento familiar. Nós vamos trabalhar? Será que é possível a esposa trabalhar? Tem momentos que é melhor a esposa não trabalhar para cuidar dos filhos, crianças, enfim, uma decisão que vocês, como casal, têm que tomar. Mas os dois podem trabalhar. E quando a mulher não trabalha fora, acaba sobrando o trabalho de casa. E eu posso dizer com toda certeza que o trabalho de casa é muito mais difícil, né? Porque não vence, é um negócio ingrato demais e as pessoas não percebem, né? Não valorizam o trabalho de uma mulher que cuida da casa ou até mesmo de um homem que cuida da casa, porque a louça você lavou, daqui a pouco ela tá ali de novo, né? Não rende, é um negócio que escraviza, é muito difícil o trabalho de casa, tá? Mas nós precisamos cuidar da casa também é um trabalho importante, né? Então, o mandato cultural, cuidar de toda a criação, você só vai conseguir fazer conhecendo sobre as áreas diversas da vida e trabalhando, executando aquilo que você conheceu, né, que você aprendeu, você vai conseguir executar. Pergunta: será que tem incrédulos, tá? Pessoas que não são crentes, que são muito boas na questão do trabalho e do estudo? Claro que tem. Aliás, deveria ser o contrário. Os crentes deveriam obedecer mais a Deus e estudar mais. O que está acontecendo hoje no mundo, muitos incrédulos estão estudando mais do que crente. Estão indo melhor nas notas, estão conhecendo mais, indo para a ciência, ganhando o prêmio Nobel e tantos mais, né? Deveriam ser crentes. O princípio reformado é esse, né? Que o crente deve fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, você deve fazer para a glória de Deus. Então, faça do melhor jeito possível. Lutero, um sapateiro perguntou a Lutero: tá, agora que eu me converti, eu vou deixar de fazer sapato? O que eu vou fazer da vida? Lutero disse assim para o sapateiro: não, agora você vai fazer o melhor sapato que você já fez na vida. Tá? Cada sapato vai ser o melhor e você vai vender por um preço justo. Tá? Você faz o melhor e vende por um preço justo.
porque isso você glorifica a Deus dessa forma, dominando aí a criação e ajudando as pessoas de uma forma geral com um bom sapato num preço justo, tá? Não é o que a gente vê no consumismo dos nossos dias, né? No mundo de hoje. Sapatos caríssimos, roupas caríssimas e nem qualidade boa tem muitas vezes, né? Infelizmente. Então, mandato cultural. Outro mandato é o social. Por quê? Porque o texto diz assim: vocês vão se unir formando os dois uma só carne, né? Você vai se unir à sua mulher, você vai ter filhos com ela, né? O texto vai dizer isso, né? Aqui, a partir do verso 26, tem aí o domínio sobre os peixes do mar, é o mandato cultural. Aí depois diz assim, ó, criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, abençoou e lhes disse, verso 28, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, dominai. Então, olha só, sede fecundos, multiplicai, formem a família, tenham filhos. Então, o mandato social, se dar bem, se relacionar bem com pessoas, a começar do seu cônjuge, depois com seus filhos, depois com vizinhos, com amigos, com parentes, com irmãos da igreja, né? Com todas as pessoas. Nós precisamos aprender a viver bem, a suportar um ao outro no temor de Cristo, como Colossenses 3 vai nos apontar, né? Então, o mandato social é a ordem de você se dar bem com as pessoas, a começar da sua própria família, ok? Você precisa aprender a construir famílias com bons relacionamentos, ok? Essa é a ideia do mandato social. Então, antes de passar para o terceiro mandato, vocês já viram aí que é o espiritual, né? Será que tem gente que não é crente, que faz muito bem esse mandato social? Tem, não tem? Talvez você conheça pessoas que convivam com você, né, na escola, no trabalho, na família mesmo, que nem crente é, que nem está aí para a verdade de Deus e que é muito bom nos relacionamentos. Deveria ser o contrário. Deveria ser o crente, né, que desse bom exemplo de um bom casamento, de um bom relacionamento com os filhos, de um bom relacionamento com as pessoas de uma forma geral. Tá? Deus espera isso de toda a humanidade, mas principalmente dos crentes, mandato cultural, mandato social, ok? E aí o espiritual é o mandato que envolve o relacionamento com Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para termos relacionamento com Ele. Deus deu um sábado, um dia, né? Para a gente poder descansar de todas as coisas, para a gente poder ter um dia a mais, um relacionamento melhor com Deus. Então, o relacionamento com Deus, ele é importantíssimo, tá? Deus nos fez, então, para cuidar do mundo, se relacionar bem com o mundo que Deus criou, mandato cultural. Deus nos fez para termos bons relacionamentos no mandato social, relacionamento com as pessoas que Deus criou, mas Deus nos fez para termos bom relacionamento com quem? Com Ele próprio. Relacionamento eterno com Ele, íntimo com Ele, ok? A pessoa mais íntima da sua vida tem que ser Deus. Tem que abrir o coração para Deus, contar tudo para Deus, né? Então você precisa ter relacionamento com Deus. E aqui o incrédulo não pode. O incrédulo pode até ser bom lá no cultural, no social, mas ele nunca vai conseguir se relacionar com Deus, a não ser que pela graça de Deus ele seja alcançado. Que o Espírito Santo aplique a graça no coração dele, e aí sim ele passa não só a cuidar bem do mundo, não só a cuidar bem dos seus relacionamentos sociais, mas sim ele passa a cuidar bem do espiritual. Você precisa ensinar os seus filhos nesses mandamentos, nesses mandatos. Por exemplo, de maneira prática, quando o filho joga um papel de bala na rua, por exemplo, ele está cometendo um pecado contra Deus, ele está descumprindo o mandato cultural, que é cuidar da natureza. Quando ele judia de uma planta, judia de um animal, ele está descumprindo o mandato cultural. Quando ele briga com um amiguinho, ele está descumprindo o mandato social, ou briga com os pais, da mesma forma, está criando problemas nos seus relacionamentos com pessoas, está descumprindo o mandato social. E quando ele não está nem aí para Deus, para uma vida íntima com Deus, quando ele não quer saber de ir na igreja, ler a Bíblia, orar, ele precisa aprender a amar e a depender de Deus, é um relacionamento com Deus, relacionamento espiritual. Aí, olha que interessante. O que diz o Salmo 1, né? O Salmo 1 diz assim, ó, bem-aventurado, muito feliz, mais do que feliz, né? É o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o ser humano, em resumo ali, é o ser humano que não tem contato algum com o pecado, tá? Que não tem prazer no pecado, não tem contato com o pecado, que procura se afastar do pecado. Ele é muito feliz.
Antes, ele não só se afasta do pecado, mas ele tem o quê? Prazer na lei do Senhor. Prazer nas coisas de Deus, nos ensinamentos de Deus. E na sua lei, ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. A única pessoa que consegue ser bem-sucedida em tudo é o crente. É o que se entregou a Jesus, que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, que tem a Bíblia como única regra de fé e de prática. Porque o incrédulo pode até ser bom no mandato cultural, pode até ser bom no social, mas de que vai adiantar? Ele vai para o inferno, mesmo sendo um ótimo marido, mesmo cuidando bem da natureza, ele vai para o inferno porque ele não se relacionou bem com Deus, tá? Então, o único que consegue ser bem-aventurado, bem-aventurança é um grau tão grande de felicidade que é a pessoa aprovada por Deus. Deus se agrada dela. Vinde, servo bom e fiel, para o gozo do meu Senhor, é o que Jesus fala, né? E vai falar para aqueles que são crentes nele. Ok? Então, esse é o quinto ponto. Você precisa ensinar seu filho a ter esse equilíbrio, a cumprir os mandatos que Deus mandou fazer lá na criação, tá? E o último ponto da nossa aula, nosso tempo já terminou também, né? Eu deixo vocês falarem agora só no final, porque é o nosso último ponto. Vocês falam demais, então eu vou seguir até o final para a gente poder, né, concluir aqui toda a argumentação. O texto diz disciplinar os filhos. Se você notar lá o texto de Efésios que nós lemos, né, ensinando-os na disciplina e na admoestação do Senhor, certo? Ele vai falar sobre disciplina e admoestação. E o de Hebreus, vamos abrir agora em Hebreus 12, que fala sobre a disciplina. Hebreus 12, vamos lá, Hebreus 12, 4 a 11. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, escorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Por quê? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Se você não ama o seu filho, você não corrige seu filho. Você deixa o seu filho viver do jeito que ele quiser, e aí ele vai morrer, né? Ele vai se prejudicar, ele vai se ferir. Quantas vezes aqui o Gael quer brincar com faca? Não pode brincar com faca, né? Faca é perigoso para ele não tem idade para isso. Ele pode espernear, ele pode fazer o que ele quiser. Aliás, eu não concordo, tá? Com essa linha de esperneios, de gritos e tudo mais. Eu não admito esse negócio, nunca admiti. Esse negócio de ficar gritando, batendo no pai, mas nem pensar. Né? Se bateu, vai levar. Não tem essa, não. Tá? Tem que impor regras, limites. Criança não pode querer mandar nos seus pais. Tá? Eles têm que entender que eles precisam honrar os seus pais. E aí, a lei não pode bater no filho. Se for necessário, eu bato no meu filho, sim. Não é bater para machucar, mas para corrigir. Não é bater nervoso, irado, porque senão pode machucar, mas se for necessário bater, eles vão apanhar assim como apanharam. Tá? E se você for preso, se alguém vê na rua, pode denunciar, você preso. Que se dane, importa obedecer a Deus do que aos homens. Se eu tiver que ir preso para cumprir a vontade de Deus e para que os meus filhos aprendam, né, a palavra de Deus, o quanto eu amo a Deus acima de tudo, muito mais do que eles, então que seja, eu até vou ser preso por culpa deles, né? Porque eu bati neles por culpa deles, então não tem problema nenhum. Mas a gente tem que estar pronto a pagar o preço e disciplinar é porque eu amo os meus filhos e, acima de tudo, eu amo a Deus. Então, é para a disciplina que perseverais, verso 7 de Hebreus 12, né? Para a disciplina que perseverais, Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento, tá? Quando a gente recebe a disciplina, quando o filho recebe, né? Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas, joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés,
para que não se extravie o que é manco antes seja curado, ok? Então o texto fala da importância da disciplina para com o filho. Para que serve a disciplina? Disciplinar, a palavra disciplinar é de onde vem a expressão grega paidia, ou de onde é tirada a expressão pedagogia. Paidia ou pedagogo era aquela pessoa, não era o professor de ensinar na escola, tá? O que acontece? Até os 7 anos, o menino grego ele era criado principalmente pela mãe, né? A mãe ensinava várias coisas, porque o pai tinha que trabalhar e tal, e a mãe ensinava o seu filho, o pai também ensinava. A partir do 7º ano, ele ia para a escola, e quem levava ele à escola era alguém chamado de paidia, de pedagogo. Tá? O pedagogo era quem levava a criança para a escola. E ele não ia ensinar as matérias para a criança, ele ia ficar ali na escola observando cada atitude da criança. E ele ia ensinando a criança na questão dos valores, da ética, da moral, do respeito ao professor. Né? Então, várias coisas de valores ali ele ia passando para o seu filho. É essa a ideia de alguém que está disciplinando, exortando, corrigindo a criança para que ela se torne um adulto saudável. Era essa a função do pedagogo na época. O pedagogo não era que ensinava a matéria, mas sim ele treinava a criança conforme ela deveria andar. Por isso também a ideia lá de Provérbios, né? Ensinar, treinar, nutrir a criança no caminho que deve andar. Então, ó, disciplina é treinar. Não é descarregar sobre os nossos filhos a nossa ira e a nossa frustração. Ah, porque eu estou frustrado, porque eu estou bravo, porque eu estou irado, ou porque ele me causou isso, ou porque eu vim de um trabalho muito carregado, não sei o quê, e eu vou colocar sobre o meu filho uma carga desnecessária. Não é descarregar sobre eles a nossa ira e frustração, tá? É corrigir para treinar. Você corrige o que está errado, tá? Para você ensinar seu filho a fazer o que é certo. Tá? Não é só, seu bobo, seu chato, você não sabe fazer nada. Né? Não, peraí, não é assim. Olha, filho, vem cá, vou te ensinar. Tá? Não é desse jeito mesmo, mas deixa eu te ensinar como fazer. Ok? Não é você simplesmente botar para baixo a criança, o adolescente, o jovem, mas sim você motivar ele a conhecer e a forma certa de fazer. Então é corrigir para treinar. É mostrar a lei da semeadura. É você dizer às pessoas, né, para que serve a disciplina? Mostrar a lei da semeadura. Mostrar ao seu filho que tudo aquilo que ele plantar, ele vai colher. E que ele tem que ser responsável pelos seus atos. Vamos lembrar que os filhos maiores na sociedade judaica que desobedeciam seus pais, sabe o que acontecia com eles? Eram disciplinados de que maneira? Apedrejados até a morte. Tá? Então vejam só, lá na sociedade judaica, filhos desobedientes, claro, maiores, não crianças, né? Eles eram apedrejados à morte se eram desrespeitosos com seus pais. Então, nós precisamos mostrar a lei da semeadura. O que você plantar, você vai colher. Tem uma ilustração muito interessante. Deixa eu tomar uma água aqui. Estou terminando, tá? Estou terminando o ponto 6, é o último ponto. Certa vez, uma menininha, uma criança, ela começou a observar a mãe lavando louça. Ela estava ali na cozinha, observando a mãe lavando louça. E aí ela disse, mãe, por que a senhora tem tantos cabelos brancos? Sabe o que a mãe respondeu para dar uma na criança? Ela respondeu assim, então, filha, sabe por que eu tenho tantos cabelos brancos? Porque cada vez que você me desonra, me desobedece, nasce um cabelo branco em mim. Eu fico preocupada e nasce um cabelo branco. Por isso eu tenho esses cabelos brancos, muitos cabelos brancos. Aí a menininha pensou e ela falou, entendi. Agora eu sei por que a nossa avó, a sua mãe, tem cabelos brancos. Percebe a questão? Né? A menininha não é tola. Então, se é assim, é porque a senhora causou tanto problema para sua mãe, né? Para minha avó, que ela ficou com o cabelo mais branco que o da senhora. Então, cuidado, né? Mostre ao seu filho responsabilidades, ok? Ele precisa entender que o que ele vai plantar, ele vai colher. É a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Se você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar discórdia, briga, né, ira, as obras da carne, Gálatas 5, lembram lá? Acho que eu já tratei com vocês numa das aulas iniciais ali, né?
Gálatas 5, obras da carne. Se você plantar essas coisas, você vai colher problemas sérios na sua vida. Se você plantar o fruto do Espírito, você vai colher coisas boas, né? Então, é a lei da semeadura. Filhos precisam ser responsabilizados pelos seus atos, principalmente quando adolescente, tá? Comece a passar a responsabilidade. Olha, filho, se você fizer isso, isso vai acontecer tal e tal e tal. Aliás, hoje, não adianta você dizer para o filho não faça. Você tem que ver o porquê, né? Tem que argumentar. Antigamente, não. Eu sou de uma geração diferente da de vocês. O pai olhava, você nem perguntava, você fazia. Porque senão você ia tomar um couro daquele, lascado, né? Havia um respeito, um temor muito ruim também, tá? Hoje não. Hoje há um certo equilíbrio, mas é necessário ao pai mostrar, olha, filho, não pode fazer, e se você fizer, vai acontecer tal coisa, há consequências disso. Aí você precisa colocar a responsabilidade sobre os seus filhos para eles entenderem que são responsáveis pelos seus atos. Ainda sobre a disciplina, quais são os tipos de disciplina? Paciência tem limites, tá? Ou seja, você vai disciplinar o seu filho de acordo com a necessidade. Se você fala uma vez, tem filho que uma vez só vai respeitar, vai honrar. Tem filho que tem um temperamento mais fácil de lidar. Então ele vai baixar a bola, ele vai se submeter a você, tranquilo, né? Tranquilo. Então você não vai endurecer ainda mais. Só que isso pode ser enganoso, tá? Porque às vezes os filhos obedientes não querem, nem sempre são obedientes pela motivação certa. Quer um exemplo disso? O filho perdido da parábola lá do filho pródigo, quais eram os filhos? Quem era o filho perdido da parábola do filho pródigo? O filho que se afastou, que gastou toda a fortuna do pai? Os dois. O que obedecia ao pai era tão perdido quanto o outro que se afastou, né? Por quê? Porque ele era apenas de aparência, ele não tinha uma motivação correta do amor que ele devia ter pelo pai e entender o amor do pai por ele, tá? Então não adianta com aquele negócio da psicologia comportamental apenas, tá? Não estou dizendo que a psicologia é ruim, ela serve, ela é útil, mas cuidado com essa filosofia, né? De falar, não, o comportamento é mais importante. Não, o mais importante é a motivação do coração. Vou dar um exemplo, o presbítero Lu Priolo, certa vez o filho dele disse assim para ele, pai, quando eu crescer, eu não vou precisar mais te honrar, te obedecer, né? Quando eu ficar adulto, aí eu não preciso mais. É só enquanto eu for criança. E aí o Lu Priolo disse assim para ele, com muita sabedoria, disse assim, filho, enquanto houver amor entre nós, enquanto houver uma relação de amor entre nós, você sempre vai querer me honrar e me obedecer, mesmo sendo adulto, tá? Porque a questão não é a atitude em si, é o amor que você deve ter pelos seus pais, tá? É o respeito, é a honra, é a gratidão por terem cuidado de você e tudo mais. Então, a paciência tem limites. Se o seu filho é tranquilo, você vai, né, corrigir ali, às vezes nem precisa corrigir, ele obedeceu. Se ele começar a ser turrão, você tem que endurecer a disciplina, até que ele aprenda que há consequências aí, ele vai ser disciplinado para o próprio bem dele. Exortar, na língua grega, significa literalmente, tá? Exortar significa consolar, é a mesma palavra, paráclitos no grego, tá? O consolador. O que é exortar? É dar bronca? Não, é você apontar o erro, mas convidar para a graça. Olha, vem cá, você está agindo errado, eu vou te ensinar, tá? Vem cá comigo, vamos aqui, vamos fazer juntos, tá? Vem cá, ó. E faz uma, e faz duas, e faz três. E aí você vai ensinando o seu filho de maneira exortando no bom sentido, com amor, né? Exortando o seu filho. Apontando para o erro, ensinando o caminho certo, oferecendo ajuda, isso significa exortação. Admoestar significa o quê? Treinar por palavras. Você vai admoestando, você vai corrigindo, às vezes dando bronca com palavras, né? Treinar por palavras é admoestar, dando conselhos, dando advertências. Olha, você não pode fazer isso. Se fizer, tem consequências. Se fizer, vai ficar de castigo. Se fizer, vai ter um problema, né? Não pode fazer porque se fizer, acontece tal e tal e tal, né? Então, admoeste seu filho. Exorte, admoeste seu filho. Corrija o seu filho, né? São os verbos usados aí nos textos que falam da disciplina. Corrigir o filho na disciplina da admoestação do Senhor, diz o texto, né? Então, corrigir. Às vezes, a vara é necessária, depende da criança. Tem criança que não, você não precisa bater. Né? Tem criança que precisa bater mais, tem criança que precisa bater menos, tem criança que não precisa bater. Depende muito da criança. Tá? E aí nós vamos ler Provérbios, que eu acho que já é o último texto, o último ponto nosso aqui.
Nós vamos terminar lendo Provérbios 13, verso 24, não é isso? Provérbios 13, 24. Então, vamos ver o que diz aqui, em Provérbios, capítulo 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Então, se você ama o seu filho cedo, você vai corrigir o seu filho. Você vai sempre corrigi-lo, porque você quer o bem, você ama o seu filho, ok? Acabou, então, a nossa exposição. Você pode falar se quiser, perguntar, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat, acho que não. Alguém quer abrir o microfone ou escrever no chat alguma coisa, fique à vontade, senão eu termino aqui com oração e a nossa aula termina. Alguma dúvida, alguma contribuição que você queira falar, ilustração, enfim, fique à vontade. Então a gente vai terminar. Nada? Todos entenderam aí na boa? Claro, talvez vocês pensem, alguns de vocês, mas a gente nem quer ter filhos, né? Muitos casais pensam em não ter filhos. Mesmo assim, você precisa saber. Para você, vai ser bom, né? Você tem pais, ou alguns têm pais, né? Como você deve se comportar como pai, e até mesmo instruir outras pessoas, ajudar outras pessoas, sobrinhos, conselhos, bons conselhos. Então, são princípios bíblicos que sempre são úteis e práticos para a vida de qualquer um de nós, principalmente se nós tivermos filhos. E assim, você pode planejar não ter filho, não quer dizer que Deus não vai te dar, né? A resposta certa sempre vem do Senhor. Lembram lá que diz Provérbios 16? Provérbios 16 diz que a gente pode planejar, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. Sim, a Mariane coloca no grupo aqui que não foi postada a última aula. O Ricardo me disse isso. Ele falou que falta postar a última aula que ele deu. E ele vai então postar a aula dele assim que for possível, o mais breve possível, e vai postar essa minha aula de hoje junto, né, na mesma edição, junto com a aula que eu dei. Eu acabei de passar o vídeo para ele também. Ele vai juntar as duas aulas para ficar um vídeo só. Vai ficar longo, mas você vai passando para frente e assim por diante, certo? Alguma questão? Alguma outra questão que alguém queira perguntar, falar, fique à vontade. Senão a gente termina aqui com oração. Eles são muito calados, muito quietos, né? Na próximo ano não vão fazer mais online, não. Pelo menos eu e o pastor Davi estamos querendo fazer presencial, porque online não dá para ver se estão dormindo, se estão jogando videogame, o que vocês estão fazendo da vida, não dá para saber. Eles não participam. Aliás, esse é um costume meio esquisito da igreja de São Caetano, né? Eu vim de outra igreja, então era diferente. Não, peraí, alguém levantou a mão, não. Eu vou colocar a mãozinha aqui em cima. Porque eu acho que as pessoas aqui confundem aula com palestra e com pregação, né? Pregação você não tem como interromper, a não ser que o pregador peça seu interrompimento, né? Palestra também é a mesma coisa, mas palestra costuma ser uma apresentação toda. Aula não, aula é um bate-papo, é uma conversa. E o online é muito ruim para aula. Ele serve como palestra, até como pregação serve bem, mas como aula eu não gosto. Eu acho que não é tão bom, não. Pelo menos na minha opinião. Ou eu não sei dar aula de maneira online, né? Usando talvez recursos diferentes. Pode ser que tenha gente que tenha mais criatividade para dar uma aula que possa instigar ainda mais. Mas o online limita demais a gente que não conhece tanto tecnologia. Então, eu e o pastor Davi estamos tendendo a dar o próximo curso do ano que vem, ou o segundo semestre, que seja presencial e não online. Certo? Vou orar aqui para a gente terminar. Próxima aula, o pastor Davi vai dar, então, a última aula aí. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por todo esse tempo que o Senhor nos concedeu, as várias aulas que tivemos e todos esses princípios, ensinamentos possam dar instrução correta para que esses jovens casais possam construir um casamento, uma família conforme a tua vontade. E que a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor seja derramada sobre a vida deles, o coração deles, o coração dos filhos que o Senhor aprouver, lhes der, ou aqueles filhos que o Senhor deseja dar, Deus, que o Senhor possa conduzir todas as coisas, abençoar e cuidar. Também abençoa a próxima aula com o pastor Davi, que seja também muito edificante e que os jovens possam aprender cada vez mais como glorificar o Senhor no casamento.
Pedimos a tua bênção, orando em nome do Senhor Jesus. Amém.